Você encontrou o seu bem mais precioso? Será que você pode falar com Ele agora? Você pode dedicar esse tempo, consagrar em oração esse tempo ao Senhor. Não existe mais uma barreira entre você e Ele. Você tem livre acesso. Fale diretamente com o seu Pai. Aproveite esse momento. A unção está aqui disponível. Esse é o encontro, essa é a reunião dos santos. Esse é o melhor lugar para nós estarmos em um domingo à noite. Fale com o Senhor, fale com o seu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu poder operando entre nós. O Senhor tem liberdade para se mover nesse lugar. Esse é um ambiente de fé, um ambiente onde os seus filhos estão reunidos, Pai. Nós cremos no seu poder, na sua unção que está disponível para essa noite. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui com o nosso coração pronto, Pai, para te dar o nosso culto, a nossa adoração, porque o Senhor é digno, Pai, da nossa entrega. O Senhor é o motivo da nossa reunião. O Senhor é o motivo do nosso culto. Damos a Ti o nosso melhor essa noite, crendo que sairemos daqui completamente diferentes, porque a Sua palavra, Pai, nos faz crescer, a Sua palavra nos desenvolve. E eu creio que nenhum de nós sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Eu creio que esse será o nosso melhor culto até aqui, Pai. Em nome de Jesus. Você crê assim como eu? Dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Graças a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele está crendo também. Diga, olha que bom que você veio. Graças a Deus. Hoje nós estamos em uma noite importante, uma noite especial, um culto dedicado, né? Estamos aqui para, de fato, agradecer ao Senhor e celebrar o dia do trabalho. Essa aqui, de fato, é uma oportunidade que nós temos, uma oportunidade dada pelo próprio Deus. O trabalho fala sobre habilidades que temos, que veio dele. A origem das habilidades que você carrega vem do Senhor. E nós estamos aqui para agradecer a Ele. Você se alegra com isso? Graças a Deus. E por falar em alegria, cadê os nossos aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Nós também queremos nos alegrar, orar pela sua vida, celebrar aquilo que o Senhor tem feito, também através dela, em nome de Jesus. Lembrando que pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. A gente só quer um motivo para comemorar, para celebrar a sua vida nesse tempo tão especial. Você pode estender sua mão para cá. Vamos orar por essas duas mulheres valorosas na nossa igreja, que tanto nos alcança, são uma grande bênção para nós. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida das nossas irmãs. Obrigado por essa fase que foi concluída, que foi encerrada. Obrigado por essa nova estação que começa, Pai. Nós queremos em um tempo de favor, de graça da parte do Senhor, um tempo de prosperidade, de crescimento em todas as áreas das vidas dela, Pai. Que elas desfrutem da sua bondade, da sua fidelidade em um nível muito maior. E que elas sejam respostas para outras pessoas por meio da sua palavra, nessa estação poderosa que se inicia agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas bem calorosa para as nossas irmãs, que são dignas de um presente da nossa igreja. Parabéns, anos de vida e paz para vocês, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O nosso Verbo News está pronto. Temos algumas informações importantes aí no nosso Verbo News. Fica ligado para você não perder nada. 3 de maio, culto especial, Dia do Trabalho. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra
e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Neste sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí. Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de formações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. A nossa igreja recebeu uma palavra de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje, queremos te indicar o livro Não Tendes Muitos Pais, do autor Mark Hemby. O fundamento da herança espiritual no reino de Deus é o relacionamento de pai e filho. Os que estão no ministério hoje devem desenvolver o coração de pai e edificar uma geração de filhos e filhas em uma unção de porção dobrada. Neste livro, você aprenderá sobre a importância da paternidade e maternidades espirituais no contexto da vida cristã e na formação de líderes. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e confira todas as novidades. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Um filho, um sobrinho, você tem alguém? Se você não tem, na nossa igreja tem muitas crianças, inclusive ali da igreja, lá em cima agora, recebendo a palavra, recebendo instruções que certamente têm transformado a vida delas. E nós vamos
promover, né? Vai acontecer o Acamp Kids, as inscrições já estão abertas, e você que tem um filho, você que tem um sobrinho, faz a inscrição dele, e você que não tem nenhuma criança na sua vida, mas ao final você pode ser participante de alguma forma. Uma das coisas que nós ensinamos às nossas crianças é aquilo que nós ouvimos aqui embaixo, é aquilo que a palavra diz, uma vida de fé, e certamente pode ser que tenha lá em cima alguma criança orando, né, por essa resposta, por essa inscrição, e nós podemos também ser participantes, fazendo a inscrição do seu filho, do seu sobrinho, mas também destinando uma oferta de repente a essas crianças que têm orado. Eu quero de fato como pai te incentivar, como pai que você é, ou como uma criança que você conhece, incentive, inclusive aos outros pais, a envolver as crianças nessas atividades. Lá não é um tempo comum, não é um tempo qualquer, de fato são eventos que são programados, organizados, gerados em oração, e essas crianças estão sendo marcadas lá. Amém? Então não deixe a sua criança de fora, incentiva os pais e as próprias crianças a estarem nesse tempo. As inscrições já estão abertas, não deixe para a última hora. Nós precisamos também, como organização, tratar e organizar muitas coisas com antecedência. Então vai lá, faz a sua inscrição, a sua pré-inscrição também é possível, né, pastor Danilo? Você pode fazer isso lá ou pegar mais detalhes lá no final, no balcão de informações. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Tem alguém que está aqui essa noite na Igreja Verbo Teresina pela primeira vez? Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Glória a Deus. Todos de casa? Amém. Eu queria destacar aqui a presença do pastor Cícero Gomes. Queria inclusive que o senhor ficasse de pé, por gentileza, para eu lhe apresentar a toda a igreja. Uma salva de palmas para ele. Pastor Cícero é pastor da Igreja Verbo da Vida, ali na Cidade das Rosas, né, no município do Rio Grande do Norte. Pastor, que honra recebê-lo aqui, é um prazer. Essa é a sua casa, fique à vontade entre nós. É uma grande bênção. Ele tem dado aula no Rema esses dias, ele tem ministrado a matéria Cristo, aquele que cura, e certamente tem sido uma bênção para esse tempo, para esse lugar. Glória a Deus pela sua vida. Tá bom, pastor? Você pode ficar de pé agora. Nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração ao Senhor, e vamos receber uma palavra poderosa, que certamente fará toda a diferença na nossa noite, na nossa semana e nas nossas vidas. Amém, gente? Glória a Deus. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão, Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu, Deus imutável. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão, Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu, Deus imutável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão, Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu, Deus imutável. Meu Deus, tua palavra não falha,
perfeita e agradável. Você pode erguer bem alto suas mãos e render graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez. Não por aquilo que Ele ainda fará apenas, irmãos, mas uma gratidão por aquilo que Deus já fez. Nós somos da fé e andamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós sempre apontamos para o futuro e trazemos Ele para agora. Mas, irmãos, nós precisamos exercer gratidão constantemente. Parar de viver o amanhã e viver o agora que o Senhor já produziu para nós. Viver e agradecer aquilo que Ele já fez. Você acabou de cantar que já provou e já viu o quanto Ele é bom. Você já provou e já viu milagres suficientes para você crer que Deus é bom demais. Você já provou e já viu que Deus, Ele opera milagres. E você já viu que Ele é bom e fiel. Você sabe que Deus é poderoso. Você sabe que Ele ama você. Ei, exerça gratidão nessa noite. Levante suas mãos e diga: Pai, muito obrigada pela família que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, por aquilo que o Senhor já fez, pelos milagres que o Senhor já me fez viver, por tudo que eu já pude contemplar, por onde eu estou com os meus pés plantados, por hoje eu ter, Pai, a Tua paz em meu coração, por eu ter alegria plena, por eu ter uma certeza de salvação eterna, por viver uma vida onde eu posso reinar agora mesmo. Pai, eu tenho uma eternidade para viver com o Senhor, mas eu já desfruto das coisas eternas agora. Muito obrigada, Senhor. Eu já provei o suficiente, eu já vi o suficiente. Eu sei, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor não falha, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca falhou comigo, o Senhor jamais me abandonará. Eu posso descansar segura, sabendo que o Senhor está cuidando de mim, sabendo que o Senhor cuida das minhas coisas, sabendo que o Senhor cuida da minha família. Tudo está nas suas mãos e eu posso ter certeza disso. Eu posso confiar nessa certeza, porque eu já provei, eu já vi, eu já contemplei a Tua mão operando sobre a minha casa, eu já contemplei a Tua mão operando sobre a minha própria vida. Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é bom e eu te louvo nessa noite. Eu te agradeço, Pai. Eu te rendo graças por aquilo que o Senhor já me fez viver, por aquilo que o Senhor já fez em mim, por aquilo que o Senhor já fez comigo, por aquilo que o Senhor já fez através de mim. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nunca falhou, nunca, jamais falhou. Essa é a convicção que eu tenho. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo agora, hoje, e o Senhor vai continuar sendo o mesmo amanhã. Eu não preciso temer o dia de amanhã, eu posso ficar segura em Ti. O Senhor é bom e é fiel. O Senhor é bom e é fiel. Ei, irmão, o Senhor é bom e é fiel. Ei, Ele é bom, Ele é bom e Ele é sempre bom. Deus não mudou, Ele continua sendo bom. Oh, aleluia. Obrigada, Pai, por esse culto, por essa ocasião tão oportuna que nós temos de Te louvar, de Te cultuar, de bendizer o Senhor. E também, Pai, de estar nesse ambiente profético, debaixo de uma palavra firme, uma palavra que é verdadeira, e debaixo de uma unção que é real, que é poderosa e está sobre as nossas vidas agora mesmo. Muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor já fez até aqui e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós já Te rendemos graças e Te prometemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno de recebê-las e por isso nós já Te damos graças. Em nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Oh, glória a Deus, que bênção. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Boa noite, querido, graça e paz. Aleluia. Você está animado para esse domingo à noite? Começamos mais um mês e com mais um mês, mais 30 dias pelo menos de novas oportunidades de o Senhor se mostrar bom e fiel para nós. Amém? Deus foi bom e foi fiel no mês passado, vai continuar sendo agora. Amém? Se você ainda não contemplou todas as coisas, fica tranquilo. Deus, Ele continua trabalhando. A Bíblia diz que Deus, desde a eternidade, não se viu nem se ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não está descansando, Ele está trabalhando para você descansar nele. Amém? Então descansa nele e fica tranquilo e seguro, porque aquilo que você ainda não contemplou com os olhos naturais, você já sabe, já vê pelos olhos da fé, vai acontecer. Amém? Diga, já aconteceu.
Oh, glória, que bênção. Então, irmãos, nós estamos hoje nesse culto especial, na verdade 3 cultos especiais hoje nesse domingo, em virtude do Dia do Trabalho, né, que foi sexta-feira, um feriado muito bom para alguns, inclusive foi feriadão, teve gente que aproveitou, viajou, mas nós ficamos aqui, continuamos aqui, e se você viajou, já voltou, que bênção, você está aqui, pode desfrutar desse tempo aí de descanso, esse tempo de talvez estar com a sua família. A bem da verdade, irmãos, esse dia é um dia que foi conhecido, ficou conhecido, né? Por ter muitas reivindicações, o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador, como algumas pessoas falam, é um dia que ficou normalmente conhecido por reivindicações, manifestações de trabalhos, por melhores direitos, por mais garantias. Isso foi estabelecido historicamente, acabou ficando assim. Então, para alguns é só um feriado qualquer, para outros é um dia de lembrar dessas lutas. Para nós é realmente um dia de a gente lembrar que o Senhor é a nossa fonte, é a nossa segurança e que Ele tem sido bom o suficiente conosco, amém? É um dia que a gente não reflete só sobre o que os trabalhadores refletem, porque nós somos trabalhadores do Senhor, antes de mais nada. Nós estamos trabalhando por Ele e nele, amém, irmãos? Então é um dia bem especial, não para a gente ficar pensando nas legislações trabalhistas, nas normas, porque Deus ele pode operar nas nossas vidas independente das normas, porque as normas são o que é normal, e nós não somos normais, nós somos sobrenaturais, amém? Nós estamos bem além do que é normal para algumas pessoas. É por isso que o crente ele pode prosperar, mesmo que as condições não sejam favoráveis. Ele pode viver em saúde, mesmo que o mundo vá em doença. Ele pode viver em paz, mesmo que o povo esteja em caos e em guerra. O crente pode viver uma família tranquila, segura, mesmo que todo mundo esteja vivendo em confusão e conflito. É assim, a gente vai na contramão, porque Deus não trabalha com as normas naturais. Deus trabalha com o que é sobrenatural. Amém? Então, para a gente é um dia de a gente manifestar honra ao Senhor, manifestar gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito. É uma maneira de a gente refletir, irmãos. Há alguns anos nós começamos a fazer esse culto. Para você que talvez chegou nesse último ano na nossa igreja, eu estou te explicando isso. Não é? Nós não fazemos esse culto só com um propósito de ter um culto especial, mais um culto especial, não. É realmente algo que o Senhor colocou nos nossos corações, para que a gente pudesse não ficar só refletindo sobre as coisas que são naturais, mas para que a gente pudesse refletir realmente no que Deus já tem feito, na manifestação do que Ele já tem dado a nós, operado sobre nós. E é uma forma da gente também honrar o Senhor, agradecer a Ele, entrar nesse ambiente profético. Nós temos alguns testemunhos que nasceram de cultos como esse, do Dia do Trabalho. Não é? A gente já tem obtido de alguns irmãos testemunhos muito positivos que vieram através desse momento que a gente levanta um culto especial para honrar o Senhor e para agradecer a Ele e também para lançar sementes proféticas. Não sei se você percebeu, talvez você que está sempre atento a como a ordem do culto se dá, talvez você sentiu falta da hora das ofertas. Quem sentiu falta? Fica tranquilo, hoje é uma noite especial, então a oferta é diferenciada, a gente vai fazer após a palavra, amém? Mas nós não vamos deixar passar a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos bens, porque faz parte também da nossa gratidão e da honra que nós devemos a Ele, amém? Então, ditas estas coisas, a gente hoje celebra isso, né? Celebra o valor do trabalho, e mais do que o valor do trabalho, a gente celebra o valor que nós sabemos que tem na fonte que nós cremos que é a nossa, que é o Senhor, né? Esse é um dia que a gente sabe, o trabalho, a gente fica pensando sobre isso e pensa, né? O trabalho é muito mais do que esforço. Algumas pessoas até pensam que o trabalho ele deriva do pecado. Irmãos, na verdade o trabalho não deriva do pecado. O trabalho veio antes do pecado. Deus deu ao homem a missão, o trabalho de organizar, de administrar tudo que ele havia criado. Deus deu ao homem uma missão e o homem trabalhava já para o Senhor antes do pecado. O que o pecado fez? O pecado tornou o trabalho algo suado, algo difícil, dificultoso, não é? Depois do pecado o Senhor disse, olha, você vai comer do suor do seu rosto. Antes do homem pecar, de onde era que o homem comia? Da fonte principal dele, que era o Senhor. Agora, nós que nascemos de novo, nós voltamos a essa condição original que estava lá em Adão. Nós trabalhamos para o Senhor, somos supridos por Ele e não mais sofremos para fazer aquilo que precisamos fazer e receber do Senhor alguma coisa. Nós recebemos dele todas as coisas. Amém? Samis, mas o meu trabalho continua sendo um trabalho pesado, eu continuo tendo que exercer esforço. Infelizmente, nós ainda estamos debaixo dessas leis naturais aqui em alguns aspectos. E por isso a gente ainda tem que trabalhar. E está tudo bem trabalhar, é maravilhoso trabalhar. E a Bíblia diz, inclusive, o apóstolo Paulo escreve, que aquele que não trabalha também não deve comer. Ele está dizendo uma lei clara. Olha, se a gente quiser comer, a gente tem que trabalhar. É um princípio básico. Mas a gente sabe que, ainda que a gente trabalhe, quem nos faz prosperar é o Senhor.
né? O trabalho não é a maneira principal como nós prosperamos. O que nós prosperamos de verdade, a maneira como nós prosperamos de verdade é nascendo de novo. Porque aquele que nasce de novo tem direito de prosperar. Amém? Agora, pode ser que você trabalhe com uma coisa difícil ou uma coisa fácil, não interessa com o que você vive. Mas o fato é você vive das mãos do Senhor antes de mais nada. Principalmente, irmãos, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá a garantia de levantar e produzir alguma coisa. É o Senhor que te dá sabedoria, conhecimento, inteligência e capacidade para que você possa produzir e administrar aquilo que você produz. Negligenciar isso é entrar na esfera natural e depender só do nosso braço. E não é essa a posição que Deus tem para nós. Deus quer que a gente dependa, antes de mais nada, dele. Amém? É preciso que a gente entenda isso. O trabalho, ele é muito mais do que esse esforço da nossa própria, do nosso próprio braço, não é? É muito mais do que a nossa própria mão fazendo. É a nossa dependência do Senhor. Nós fazemos a nossa parte, Ele vai e faz a dele. Amém? E é preciso que a gente entenda, o trabalho, além de um esforço, ele também é uma semente que a gente lança todos os dias na nossa própria vida. Não é? Quando a gente se levanta para dar do nosso tempo, a gente se levanta para dar da nossa saúde, da nossa vida propriamente dita. Então, o nosso trabalho não é só um esforço qualquer. O nosso trabalho é uma semente que a gente lança todos os dias. Não importa qual seja o seu trabalho, você está lançando uma semente todos os dias na sua vida e da sua vida naquilo que você faz. Tanto é, irmãos, que existem pessoas que fazem muito mais e trabalham muito mais horas do que estão com sua família, muito mais horas do que descansam. Elas estão dando literalmente sua vida. E vida, gente, é tempo. Tempo não é dinheiro. O pessoal diz assim, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. É a nossa vida sendo dada, indo embora. O minuto que nós vivemos há 10 minutos atrás, ele não volta mais, foi embora. O que nós fizemos com isso? Nós demos nossa vida naquilo que nós empenhamos. Se você dá a sua vida em alguma coisa, você precisa, antes de mais nada, entender que você está semeando a sua vida naquilo que você trabalha. É preciso que você acredite no que você faz. E se você não acredita naquilo que você está fazendo, irmão, eu vou dizer uma coisa. Começa a crer para chegar a uma estratégia diferente, com sabedoria para a tua vida. Para você entender, eu estou fazendo isso muito mais do que pelo dinheiro. Eu estou fazendo isso por um propósito, por algo que vai além, algo que realmente requer de mim a minha vida e que me dá em troca algo que é muito mais do que dinheiro. Quantos estão comigo? Então a gente precisa entender que cada hora nossa trabalhada, cada esforço nosso, visível ou invisível, cada decisão que a gente toma de continuar ou não num determinado trabalho, num determinado serviço, numa determinada área, aquilo tudo é um tipo de semeadura. E a Bíblia é muito clara sobre o princípio da semeadura. A gente vai ver algumas coisas hoje e eu já quero dar o tema dessa mensagem hoje. O tema da nossa mensagem é o poder da semente. Amém? Eu quero que você saia daqui pensando o seguinte, nem todo mundo que trabalha prospera. Isso é uma verdade. Quantos concordam com isso? Nem todo mundo que trabalha prospera. Mas todo mundo que prospera aprendeu que é necessário semear corretamente. Se você observar até aqueles que não são crentes e que prosperam, eles prosperam porque de alguma maneira eles entenderam o princípio da semeadura. Eles lançam sementes na vida de pessoas, ou em coisas, ou em lugares, ou em instituições, de uma forma que aquilo que eles vivem torna possível a prosperidade deles. Agora, nós que somos crentes, a gente tem um entendimento ainda maior disso. Porque a gente não tem só uma coisa natural para a gente crer que existe no que diz respeito à semente. A gente tem um exemplo do próprio Deus, gente. Deus semeou o seu filho e ele colheu uma humanidade inteira. Deus é o maior princípio. Deus é na verdade, o maior exemplo de princípio de semeadura que a gente possa olhar na vida. Se você tem dúvidas sobre como opera o poder da semeadura e de que maneira funciona a generosidade, a única pessoa para quem você poderia olhar, se você não quer olhar para ninguém, olhe para Deus. Porque Deus, ele olhou para a humanidade, ele pensou, eles estão com um problema. A única forma que eu tenho de resolver o problema deles é dando o meu melhor, dando o meu único, a minha única semente eu vou dar a eles. Deus deu a sua única semente, a melhor semente que ele tinha, em favor de pessoas que nem sequer o conheciam. Agora, a generosidade de Deus redundou em uma poderosa recompensa. Deus semeou e ele colheu muitos filhos. Ele colheu a humanidade inteira. Agora, o que depende de Deus ter esses filhos é os filhos escolherem a Deus, né? A gente sabe que Deus, ele amou o mundo de uma tal forma que ele deu o seu filho único para que todo mundo que crê nele não morra. Ou seja, a condição é crer nele. É conseguir crer ao ponto de
ser reconhecido e reconhecê-lo. Amém? Então, se a gente entender isso, quando a gente olha, a gente já entende que todo mundo que prospera, prospera porque entendeu o poder de semear corretamente. Nem todo mundo que trabalha prospera, mas todo mundo que prospera entendeu que o trabalho e a semente são necessários. Quantos ainda estão aqui? Então, é preciso que a gente entenda isso, né? A Bíblia vai mostrar inúmeros exemplos de pessoas que, de alguma maneira, prosperaram. E eu quero deixar você hoje ciente desses exemplos, para que você saiba que existem bases para aquilo que nós estamos fazendo e falando. Para que você não esteja aqui como um culto mais qualquer, mas que você entenda que você está num ambiente onde há uma ativação profética, há uma ativação sobrenatural, há algo acontecendo agora mesmo, irmão. Amém? Você está aqui? Tem certeza que você está mesmo? A Bíblia diz alguns textos, eu quero mostrar para você, por exemplo, Provérbios 10, no verso 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que trabalha com mão remissa, ele empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que a Bíblia estava dizendo aqui em Provérbios? Está falando que é preciso, mais do que só trabalhar, não podemos trabalhar com a mão remissa. O que é a mão remissa? É a mão retida, né? É a mão curta, é aquela mão que você não dá por inteiro. É preciso você dar com diligência o seu esforço. É preciso você se entregar com excelência, porque isso vai fazer você prosperar. Samer, eu não trabalho mais, eu já sou aposentado, aposentada. Como eu entro nesse caso? Irmão, você não está limitado a prosperar por causa de um trabalho ou de uma aposentadoria. Você pode ter muito além do que você tem agora, se você crer. O Senhor vai te dar estratégias, você pode ter renda extra, você pode ter rendimentos que você não tem, você pode ter aumentos que você não sabia que teria, por causa da tua fé operando junto com a semente que você está lançando. Quantos estão aqui? Provérbios 12, no verso 24, diz: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. O que isso quer dizer? Se a mão diligente domina, irmão, se você é excelente, se você é dedicado, se você é zeloso, se você é diligente, você vai prosperar e vai dominar. Dominar o mercado. Tem crente que fica com medo de concorrência. Concorrência não vale para o crente. Por que não vale? Porque você opera com um poder sobrenatural te auxiliando. Você é diferenciado, irmão. Concorrência para você não é problema. Concorrência para você é mecanismo de prosperidade. Como assim? Porque você vê o concorrente, você se impulsiona em cima daquilo que ele faz. Em vez de aquilo ser um problema para você, aquilo se torna uma estratégia para você melhorar, para você ir além, por causa da sabedoria que opera na sua vida. Você trabalha, irmão, com o sobrenatural. Você trabalha ungido, com a unção do Senhor sobre a tua vida. Deus ungiu você para você fazer qualquer coisa que você decida fazer, desde que você entenda: estou fazendo como para o Senhor. Agora, o problema do crente é ele achar que o que ele está fazendo é para o patrão, que o que ele está fazendo é para o governo, que o que ele está fazendo é para a empresa, que o que ele está fazendo é para o cliente. Irmão, entenda, o que você está fazendo, você deve fazer como se fosse para o Senhor. Porque de verdade, Ele é o seu dono. Ele é a sua fonte. Então, se nós fizermos entendendo para quem estamos fazendo, tudo que nós fizermos, vamos fazer com o nosso melhor. E o que acontece com alguém que faz o melhor, gente? É impossível você ter uma pessoa que é melhor e que faz o melhor e você não colocar ela no melhor. Aí, às vezes, o crente está lá, vê alguém que nem crente é prosperando. Mas quando você vai comparar, o crente chega atrasado, o crente pede para faltar, o crente falta sem motivo, o crente bota atestado quando não precisa, o crente gasta mais do que o que ganha, o crente vê o outro andando na frente e não entende por que ele está passando na frente. Eu vou dizer para você por que passa na frente. Porque ele cumpre princípios. E princípios, quando são vividos, eles são servidos para que a gente possa prosperar. Agora, princípio quebrado, quebra a gente. E às vezes a gente não entende. Mas a Bíblia é clara e diz assim: olha, a mão diligente é que vai dominar. Você quer dominar? Dominar o mercado, dominar o nicho, dominar o meio, dominar no seu trabalho. Não pessoas, mas dominar aquilo que você faz. Seja diligente. Faça o seu melhor. E você vai ver que você fazendo isso, você vai dominar. Agora a pergunta é: o que você domina? Todos nós dominamos alguma coisa. O problema, a gente às vezes não quer fazer nada com aquilo que a gente domina. A gente quer escolher fazer uma coisa que Deus nunca disse que a gente é bom.
porque alguém foi bem-sucedido fazendo aquilo, a gente quer ir por aquele mesmo caminho. Irmão, Deus ungiu você para ser autêntico, fazendo o que Ele te colocou para fazer, com o que você tem de melhor, com as habilidades que Ele te deu e com a capacidade que Ele te entregou. Se você é bom nisso, meu amigo, vá nisso, porque vai dar certo. Agora, ficar tentando se comparar aí para o outro caminho, onde outra pessoa deu certo, não vai funcionar. Aí o problema é esse. Crente não foi feito para imitar. Crente foi feito para viver o que Deus colocou de melhor dentro dele. Se você viver para aquilo que Deus depositou em você, irmão, não tem como dar errado. Então, o que você domina? Agora vamos lá. Sameira, eu gosto muito dessa área. O que eu faço? Você vai se dedicar a isso. Porque tudo para o que você se inclina de volta para você. Aí você quer muito viver de uma determinada coisa em uma determinada área. Você tem se capacitado para isso? Às vezes a gente percebe isso até com relação ao ministério. Alguém diz, eu sou chamado por Deus para determinado chamado, para determinado ofício, para determinado dom. Deus me chamou para pastorear, um exemplo. Deus me chamou para ensinar, outro exemplo, né? Não, Deus me deu um chamado profético. Amém, tudo bem. O que você tem feito se dedicando a isso de maneira que você tenha resultados, a ponto de você dominar nessa área? Aí, às vezes, a gente quer ter o resultado que alguém teve na nossa frente, mas a gente não quer dar a dedicação que alguém deu na nossa frente. Para o que quer que seja que você queira viver, você precisa se dedicar, você precisa ser diligente. E aquilo vai fazer você prosperar. Amém, gente? Vocês estão aqui mesmo? Provérbios 12, 27 diz, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. O preguiçoso não assa a caça, ou seja, o preguiçoso nem mata e nem assa, mas se matar, não assa, porque não tem coragem. Usou toda a força, todo o trabalho. A gente vinha comentando no carro, inclusive, sobre essa geração que a gente às vezes nota uma disparidade nas gerações anteriores para a geração atual. Que qualquer trabalho, qualquer esforço para esse povo, às vezes na idade que a gente vê, né, o jovem, parece que é muito esforço. Enquanto está lá alguém de 40, 50 anos com todo o gás ainda para fazer muito, um menino de 20 anos já cansou e já quer dar uma paradinha para olhar o celular. A gente chega numa loja, tem uma jovem atendendo, ele está lá sentado olhando o celular. Você pergunta alguma coisa, ele não tira o olho nem do celular para lhe responder e lhe atender. Porque ele está muito ocupado. Fazendo o quê? Trabalhando? Não. Se distraindo com aquilo que ele pode fazer no celular. Aí quer ter resultado, quer prosperar, quer ser bem-sucedido. Não tem como. A Bíblia diz que o preguiçoso ele não assa a sua caça. Quantos ainda estão aqui? Provérbios 21, no verso 5 diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Os planos do diligente. O diligente, ele não vive por acidente, ele vive com planejamento. Cuidado com gente que vive atabalhoada, que o tempo todo é improviso, o tempo todo é a gente no jornalismo e na publicidade, a gente estudava sobre a deadline, é a linha da morte, é a hora em que aquilo ali não pode mais entrar. Se você tem uma notícia, pode ela ser a melhor do mundo. Se a matéria não estiver pronta na deadline, ela não vai entrar para aquele dia na publicação do jornal ou do veículo de comunicação no qual ela está inserida. Você não consegue botar. Pode você ter feito o melhor. Se não estiver pronto no horário, não vai. E tem gente que gosta de viver assim, só na linha da degola, na linha da morte. E acha que isso é diligência. E não entende porque não prospera. Morre semeando, mas não colhe aquilo que semeia. Porque mesmo que você semeie, se você for negligente, se você não for disciplinado, você não vai prosperar. Porque a semente, ela não destrói o princípio que existe de você ser diligente primeiro. Uma coisa precisa andar com a outra. Você é diligente, inclusive na semeadura. Se alguém não é diligente no que faz, não vai ser diligente no dízimo, não vai ser diligente na oferta, quer entregar qualquer coisa, quer entregar qualquer valor, quer entregar a qualquer momento. Só, irmão, que uma coisa que a gente precisa entender é que o relógio de Deus, ele conta para todos nós. Quando Deus abre uma oportunidade, uma ocasião oportuna, um tempo aberto por Ele, Ele abre para aquela oportunidade acontecer na nossa vida e a gente precisa entrar por aquela oportunidade. Com Deus não funciona uma obediência tardia. Aí vamos dizer, hoje tem o culto especial do Dia do Trabalhador, aí tem uma oferta especial que é levantada, aí você, eita, hoje eu não vou poder ofertar não, vou ofertar só no mês que vem. Irmão, a janela de oportunidade é essa, é agora. A diligência nessa resposta, diligência, traduzindo para quem não entende, diligência é rapidez, é prontidão.
O negligente, ele é lento. Quando a Bíblia fala sobre negligência, ela dá um significado à palavra quando aparece no original, trazendo o entendimento de que é lentidão. Enquanto que diligência é rapidez, é velocidade, é aceleração. Eu sou rápido. Eita, Deus falou, eu obedeço. Deus disse, eu agarro. Deus falou, é meu. Sabe? Deus quer, eu dou. Essa prontidão no coração de obedecer a Deus, essa diligência, somada às outras coisas, é o que vai realmente produzir resultado para nós. Mas se a gente não é diligente nem no que faz, entrou o dinheiro na conta, quando a gente tem a oportunidade de dizimar, a gente faz o quê? Paga tudo antes. Se sobrar, aí eu devolvo o dízimo. Ei, Deus não é Deus de sobras. Eu não entendo por que eu não prospero, eu trabalho tanto. Porque descumpre princípios. Se nós descumprirmos princípios, se nós quebrarmos princípios, nós vamos ser quebrados por esses princípios. Você está aqui? A Bíblia diz claramente que riquezas e honras vêm do Senhor. E diz também que é Ele quem nos dá força para adquirir riquezas. Esse culto é uma forma de a gente reconhecer isso. Que riquezas e honra vêm do Senhor e que Ele nos dá força para a gente poder adquirir riquezas. Essa é uma maneira de a gente entender, irmãos, que a nossa vida ela é totalmente dependente de Deus em tudo. E às vezes, quando a gente vai falar de riquezas, quando a gente vai falar de bens, quando a gente vai falar de honra, o crente que é religioso, ele diz, não, mas eu quero só a minha saúde mesmo. Eu só quero ter mesmo garantir segurança da minha saúde, está tudo bem. Irmão, pois tenta pagar o plano de saúde com um versículo que fala que você é curado e sarado. Não funciona. Para você pagar o plano de saúde que você tem, que é o que você às vezes se garante, se apoia de que vai ficar tudo bem, você precisa de dinheiro. Você não pode chegar lá no local do pagamento ou no aplicativo onde você vai pagar e você começar a dizer para ele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você precisa ter o dinheiro para pagar, porque senão a pessoa vai rir da sua face. Por que eu estou dizendo isso? Porque a religiosidade, irmão, não funciona para quem conhece a palavra. Não funciona. Não adianta vir com religiosidade para tentar contrapor quem conhece a palavra. É preciso entender, nós precisamos de saúde, precisamos. É o Senhor que nos dá saúde? É. Mas o Senhor não nos deu só saúde. A Bíblia diz que riquezas e honra vêm dele. Meu amigo, se riqueza e honra vêm do Senhor, eu vou ficar rejeitando o que Deus quer me dar para quê? Não faz sentido. Não adianta a gente crer só curado e sarado. Não adianta a gente só crer que a gente tem salvação eterna. Não adianta a gente crer que a alegria vem do Senhor e ela é a minha força. Não adianta a gente crer só numa parte do evangelho, irmão. O evangelho é um pacote completo, é um combo. E você pode até não querer. Igual você está numa lanchonete, você pede um combo e a pessoa oferece a você e diz, o combo vem o sanduíche, vem a batata e vem o refrigerante. Você pode até não querer o refrigerante. Você pode querer trocar por suco ou você pode não querer a bebida. Mas o combo lhe dá direito. Se você não quer prosperidade na área financeira, se você não quer riqueza, se você não quer honra, tudo bem, irmão, não queira, mas deixe quem quer querer. Já viu aquela pessoa que senta à mesa com quem toma refrigerante e ela não toma? É chato, não é? Diga, é chato. Tanto faz você tomar ou não tomar. A pessoa, quando você senta à mesa, que você não toma, e ela fica que você toma e ela não toma e ela fica julgando você por tomar. Eu já conheci muito. Um dia eu estava sentada com uma irmã, gente, e ela tudo botava problema, tudo era problema, tudo fazia muito mal. Chegou uma hora que eu disse, então a gente vai tomar só água mesmo, porque tudo faz mal. Aí ela disse, água também, irmã, porque dependendo do pH é um veneno. Morra de sede, então. Porque quem vê um problema em alguma coisa, irmão, vai ver problema em tudo. Agora, quem entende que tem algo para desfrutar e que é de Deus, não importa o que seja, ela vai desfrutar com paz e tranquilidade. Se você não quer beber, não beba. Se você não quer tomar, não tome. Mas se você vê alguém bebendo, não seja o chato, não. Aí não, só toma o suco. Só toma o suco. Toma com açúcar. O açúcar é um veneno. Não tome com açúcar, não. Ei, não bote açúcar, não. Irmão, se a pessoa está na mesa e ela quer desfrutar do que tem à mesa, deixa ela desfrutar de tudo que está na mesa. A gente não é polícia para estar investigando ninguém. Eu não estou falando isso porque eu defendo tomar refrigerante, não, irmão. Eu também passei já muito tempo sem tomar, evito o máximo que eu posso, mas quando eu quero tomar, eu vou lá e tomo. Porque Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E que tudo que eu consagrar está consagrado e amém.
Se a gente beber alguma coisa mortífera não vai causar nenhum dano a nós, eu não estou abrindo espaço para você fazer bobagem. Eu estou dizendo que até mesmo se acontecer em uma situação onde você não sabe de você tomar uma coisa que faz muito mal, e tomar e aquilo fizer mal, irmão, você vai ser livrado. Agora, você sabendo que faz mal, tomar, aí é falta de sabedoria sua, não é minha. Se você quer ser falta de sabedoria, seja. Você está entendendo, irmão? Vamos voltar para cá. Então é a mesma coisa de alguém que não crê em prosperidade financeira ou fica criticando quem prega sobre semear, sobre colher, sobre prosperar, sobre riqueza, sobre honra. Vem de Deus. Se vem de Deus, irmão, a gente tem o direito de querer o pacote completo. Se você não quer, tudo bem não querer. Mas não critique quem quer. Não é que a gente busca isso, não é que a gente está procurando isso, não é a nossa ganância que está fazendo isso. É que se é de Deus e Ele tem para mim, eu é que não sou doida de rejeitar. Da mesma maneira é cura divina. Se você crê que cura divina é um direito seu e alguém não crê, se a pessoa não quiser crer, ela quiser morrer doente, tudo bem, mas nós vamos crer que nós vamos ficar saudáveis. Nós vamos crer que ainda que a doença se instale, em algum momento nós temos o direito de cura, porque cura é um direito dos filhos. Você está entendendo, irmão? Então precisamos entender que a Bíblia diz tudo isso e diz que as riquezas vêm somente dele. De fato, Davi fala isso em 1 de Crônicas, ele fala no capítulo 29, ele diz assim no verso 12, riqueza e honra vêm somente de ti. E ele diz, pois tu governas sobre tudo, poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Diga, cabe a Deus exaltar. O que isso significa? Cabe a Deus promover. Mas antes de caber a Deus promover, cabe ao crente reconhecer quem Deus é. Ele diz claramente antes, riqueza e honra vêm somente de ti. Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. O que ele está fazendo? Reconhecendo. Senhor, você é a fonte. Tudo vem do Senhor. Riqueza vem do Senhor. Força está com o Senhor. É do Senhor que tudo procede. O Senhor governa sobre todas as coisas. E em seguida ele diz, e cabe a ti exaltar e dar força. Por que Deus é quem pode exaltar e dar força? Porque Ele é o detentor de toda força e de toda exaltação. Com Ele está toda a honra, com Ele está toda a glória. Então, quem pode dar honra e glória? O Senhor. Aleluia. Então, Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 17 e 18, também diz, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ele diz, antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças e é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Pode botar na tela aqui, por favor. Deuteronômio 8, verso 17. Quem chegou lá? Está aqui na tela também. Não digas, pois, do teu coração. Perceba que ele dá o alerta e ele diz assim, ó, você não diz só com a tua boca, você fica dizendo com o coração. Você diz no coração. Às vezes, irmãos, a pessoa diz pra gente coisas que são muito lindas e são da fé, mas no coração elas estão negando aquilo que elas estão dizendo com a boca. E é por isso que ele diz, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Sabe, não adianta você dizer, eu trabalhei muito para adquirir isso, eu me esforcei muito para adquirir isso. Não, irmão, não é nobre da nossa parte dizer tais coisas. Nobre da nossa parte é reconhecer, antes de tudo, o Senhor. Não, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me deu saúde, o Senhor me deu capacidade, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu conhecimento, o Senhor me deu todo o suporte para eu poder chegar nesse ponto. E sem Ele, não teria sido possível. Verso seguinte, verso 18. E ele diz antes, ou seja, antes disso acontecer. Qual é o problema? É que às vezes a pessoa quer reconhecer Deus só depois. Mas a Bíblia diz antes disso. Ou seja, primeiro você vai se lembrar do Senhor, o teu Deus. Porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Quem te dá força, irmão? Vamos lá, quem te dá força? O Senhor Deus. Para quê? Para confirmar a sua aliança, que sob juramento, é claro, dentro do contexto onde estava escrito isso, prometeu, não é, dar aos teus pais como hoje se vê. Deus estava dizendo claramente, através desse reconhecimento, através desse contexto, que existe uma maneira de nós reconhecermos ao Senhor antes de mais nada. E, querido, reconhecer o Senhor antes é quando chega o dinheiro na conta, a gente dá a Ele a primeira parte.
Reconhecer o Senhor antes é a gente não negligenciar aquilo que Deus já estabeleceu por princípio na sua palavra. Nem ficar querendo criar mecanismo de fuga e dizer, não, eu dou o meu dízimo numa instituição social, lá não sei aonde. Não, eu congrego aqui nessa igreja que é toda estruturada, eu gosto daqui. Tem ar-condicionado, tem as cadeiras acolchoadas, eu gosto de louvor, tem o telão, eu acho maravilhoso. Eu gosto até do pastor. Mas o meu dízimo, irmão, o meu dízimo eu dou numa igreja bem miserável que tem lá no meu bairro. Porque a pessoa diz assim, é bem humilde. Não é humilde não, é miserável. Porque humildade não tem nada a ver com pobreza. Aí não tem nada, aí você acha que é lá. Só que você não senta numa mesa de um restaurante e come lá e paga a conta em outro e funciona. Onde você come é onde você paga. Agora, se você pagar e você sair de um restaurante que você se alimentou e você sair sem pagar a conta, é vergonha para você. Agora, o que faz a gente pensar que está tudo bem a gente se sentar na igreja onde a gente congrega e a gente deixar a nossa semente, o nosso dinheiro, nosso recurso, aquilo que nós produzimos em outro lugar e que está tudo certo? Vergonha para quem faz isso. Mas não é uma questão de pagar a conta. Não é não, porque a conta Deus já pagou. É uma questão de a gente honrar. É pior ainda do que pagar a conta, porque conta não é uma questão de honra. Ninguém senta num restaurante e paga a conta em outro. Ninguém se alimenta numa casa e lança a sua semente em outra. Isso é um engano do diabo. Mas o dízimo é da antiga aliança, o dízimo é da lei. Não, o dízimo é de Deus. Veio antes da antiga aliança, veio antes de tudo da lei, veio muito antes, veio de um coração que era grato o suficiente para reconhecer, Deus é digno dessa parte que eu vou dar de volta. Porque foi Ele quem me deu o todo. Dar a Ele uma parte não é nada. De verdade, irmão, Deus podia ter requerido de nós 90%, ter deixado a gente só com 10%. Podia ou não podia? Por que Ele requereu só 10? Para dizer, eu não preciso do que você me dá. Quem precisa? A gente. De quê? Do dinheiro? Não, a gente precisa reconhecer de onde veio a força para adquirir aquela riqueza. Então, semear e dizimar é algo tão poderoso que faz com que a gente possa destravar o nosso futuro de uma maneira tal que o diabo ainda luta para prender o crente em mentalidades, em ideias, em sofismas, em pensamentos enganosos, para que ele não possa desfrutar da prosperidade que Deus já garantiu, que vem por meio dos princípios cumpridos. O diabo trabalha, traduzindo em miúdos, o diabo trabalha para prender o crente numa mentalidade que ele não deve dizimar, que ele não deve ofertar, que ele não deve lançar semente especial, coisa nenhuma, oferta especial, coisa nenhuma. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai ficar mais pobre. Ei, quem fica mais pobre é quem retém. A gente vai ver ainda sobre isso. Gênesis 8, verso 22, vamos para lá. Eu quero falar do primeiro princípio que a gente tem que falar nessa noite, o princípio fundamental. A vida funciona por sementes. Se você gosta de anotar, anote aí. A vida funciona por sementes. Gênesis capítulo 8, você pode chegar lá. Eita, glória a Deus. Contextualizando, Noé levantou um altar ao Senhor, depois de o Senhor ter dado a ele livramento. Ali diante do dilúvio, Deus fala com Moisés de resposta a esse altar levantado por Noé, perdão. Deus dá de resposta a Noé uma promessa, uma garantia. Ele recebe a oferta, porque a Bíblia diz que Noé levantou um altar. Vamos ler do verso 20 para você entender. A Bíblia diz que Noé levantou um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu. Diga, ofereceu. Do que está falando quando diz que ofereceu? De que, gente? De quê? Oferta, gente. Se está dizendo que ele ofereceu, está falando de oferta. Noé fez uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que ele levantou um altar e ele tomou animais limpos e aves limpas, porque para Deus a gente não dá qualquer coisa. A gente não dá qualquer negócio, qualquer coisa não, porque para Deus a gente não dá esmola. Tem gente que vem para o culto e quer dar ao Senhor aquilo que dá ao mendigo que passa na rua. Irmão, isso não é honra. Mas também é tudo dinheiro. Mas quando a gente vai ofertar ao Senhor, irmão, não se trata de semear dinheiro, se trata de semear honra.
você está reconhecendo, você está dando valor, você está valorizando quem o Senhor é. Então a gente não pode chegar na igreja e dar qualquer coisa e achar que Deus vai receber e abençoar. Irmão, Deus espera de nós o melhor que nós podemos dar. Agora, se você dá para um mendigo a mesma coisa que você dá para Deus, então você já pode adorar o mendigo. Porque ele é um Deus para você. Não se dá a mesma coisa para um e para outro. Porque é igual o primeiro pedaço de bolo. Ninguém dá o primeiro pedaço de bolo para todos os convidados. A pessoa dá a um que ela decide honrar naquela festa. Ela dá o primeiro, o melhor vai para aquela pessoa, porque tem honra envolvido. Da mesma maneira, a gente não dá a mesma coisa que a gente dá a Deus, dá também aos pobres, dá também ao mendigo. Eu não estou dizendo com isso que você não deve assistenciar essas pessoas. Se tiver ao seu alcance, faça. Se tiver ao seu alcance, dê. É nobre, é generoso da nossa parte fazer. É amor em expressão também. Mas a questão é que a gente não pode equiparar, colocar no mesmo patamar, deixar na mesma altura, no mesmo nível e achar que está tudo bem. Deus recebe mesmo. Mas também eu não dou a Deus, o Deusão. Eu dou na igreja. E aí a igreja não vai receber qualquer coisa. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus que aqui são homens mortais que recebem. Mas lá, aquele de quem se testifica que vive. No céu, quem recebe é o Senhor. Aqui são homens que recebem, mas lá o Senhor está recebendo. Samuel, mas e se não for administrado com sabedoria? Eu não sei nem para onde vai. Eu não sei para onde vai nem de onde vem. Mas eu sei que eu dou a quem eu devo dar, ao Senhor. Ele está vendo e julgando quem administra, ele está vendo e está julgando quem recebe, ele está vendo e julgando quem transporta, ele está vendo e julgando todo mundo. E no fim todo mundo vai prestar contas. Eu é que não quero ser doida de prestar contas faltando alguma coisa com Deus. Chegar lá e dizer, eita Senhor, é porque está faltando a nota, eita Senhor, é porque está faltando aqui. Aquele dia eu não lembro, eu não dei, Senhor. Prestação de contas é isso. Ainda estamos falando do poder da semente? Levantou Noé um altar e ele deu o melhor. Animais limpos, aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Sacrifício, oferta. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Deus recebendo. Deus recebeu o cheiro daquilo. Deus recebeu o aroma suave, o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, esse é o versículo que eu quero que você guarde, a promessa que Deus fez a Noé. Como é que eu posso dizer? Tão igual e ao mesmo tempo que veio aquela promessa. Que o Senhor colocou o arco colorido no céu, que é o arco-íris, que a gente chama hoje. E que ele tornou aquilo como um símbolo da aliança dele para com o homem, mostrando que ele jamais faria novamente aquilo que aconteceu. Nunca mais a terra seria julgada com água, como foi naquele dia. Aí o Senhor vai e coloca o arco. No mesmo momento em que Deus faz essa promessa, que Deus estabelece essa aliança, Deus também fala isso que está no verso 22. Ele diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira. Enquanto durar a terra, não vai deixar de funcionar a lei da semeadura. Não vai parar de funcionar, irmão. Ele diz, não deixará de haver sementeira e colheita. Nunca, enquanto houver terra, vai continuar existindo o princípio de ofertar e colher, de dar e receber, de semear e também ceifar. Eu te pergunto, ainda existe terra? Então, enquanto houver terra, há ainda tanto sementeira quanto colheita. Ele diz mais, vai haver ainda, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Aí ele compara frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aí para aqueles que são mais espertinhos dizem, mas isso aí, né, foi lá na antiga aliança, isso aí foi com Noé, uma aliança diferente da nossa. Sim, nós estamos numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Então isso significa que agora muito mais isso aqui vale. E a pergunta é, deixou de existir frio e calor? Deixou de existir inverno e verão? Deixou de existir dia e noite? Enquanto houver isso, vai haver sementeira e vai haver colheita. Por isso que está dito lá em Gálatas, no capítulo 6, que de Deus ninguém zomba. Tudo o que o homem plantar, isso ele vai colher. A vida, irmão, é regida, ela funciona por sementes. O que acontece com a vida humana? Uma semente é lançada,
há uma fecundação e aquilo gera multiplicação. O que acontece com a semente de uma manga? Se a gente plantar a semente da manga, aquilo vai ser fecundado naquela terra. Vem a água, vem tudo que precisa vir, rega o solo. Aquilo ali vai ser fecundado, vai produzir ali uma árvore e aquela árvore vai produzir multiplicação. Tudo que Deus faz nos animais, uma semente é lançada, a fecundação vem e a multiplicação chega. O reino de Deus funciona com essa regra: semeia, fecunda, produz multiplicação. Se você entender esse princípio, você nunca, jamais vai viver em falta. Agora, o problema do crente, ele quer furar o sistema de Deus. Deus estabeleceu um sistema claro: ninguém colhe sem plantar. Deus disse: tem que ter sementeiro, tem que ter colheita. Ele disse: o futuro vocês vão ter dependendo daquilo que vocês plantarem. O futuro não é sorte, irmão. O futuro, ele é resultado de sementes que a gente plantou no passado. O que isso significa? Existem inúmeras sementes. Existe a semente de tempo, existe a semente de trabalho. O recurso financeiro, ele é uma semente. Dinheiro é semente. Atitudes, ações, atos são sementes. E fé também é uma semente. Quando a gente entende isso, a gente percebe que quem tem o céu como fonte nunca jamais anda em falta, porque entende que se plantar, vai colher. Agora, o nosso foco, o nosso olhar não pode estar em vou plantar porque eu quero colher. Tem que estar em eu dependo de Deus, ao ponto de saber que se eu lançar na terra aquilo que parece sem valor para mim, ou que parece ter muito valor para mim, a terra, irmão, é o lugar onde a gente pisa. É a gente dizendo assim, ó, isso aqui não vale nada para mim. Quando a gente lança uma semente, a gente está dizendo que o que a gente está lançando não vale para nós. Quem está entendendo? É a gente dizendo, eu não dependo disso aqui que está comigo. Eu dependo do que vem do céu. Porque o agricultor sabe, ele planta crendo que vai vir a chuva do céu. Ele pode plantar, ele pode arar a terra, ele pode colocar semente, ele pode até regar. Mas chuva só quem dá é Deus. E ele sabe, Deus manda chuva esse ano. É assim ou não é? Quem já viu o agricultor de verdade? Porque ele entende o princípio da semeadura e da colheita. Ele sabe, eu dependo de Deus. Eu dependo lá daquele que vai mandar a chuva. Ele sabe que ele pode botar o sistema de irrigação melhor, mais tecnológico que existir lá na terra dele. Mas se Deus não mandar a chuva, uma hora aquilo ali vai secar. Dependência. E o entendimento, a compreensão, a consciência de que a semente ela tem um poder. Eu gosto de dizer, inclusive eu já disse isso em outros cultos aqui. A semente que sai da nossa mão, ela nunca sai da nossa vida. A gente lança, a gente se desprende, a gente deixa ela lá. Mas ela não sai da nossa vida, ela entra no nosso futuro. A semente que sai da sua mão, ela não sai da sua vida, ela entra imediatamente no seu futuro. Uma hora ou outra, aquilo ali vai cruzar com você, a colheita vai chegar e vai te alcançar. Porque não pode se descumprir o princípio que Deus estabeleceu, de que enquanto houver sementeira, tem colheita. Que de Deus ninguém zomba, o que plantar, vai também se colher. Agora vamos ver quem é na Bíblia que faz isso acontecer. Quem é na Bíblia que tem como exemplo para a gente poder entender que isso realmente funciona. Em Gênesis mesmo ainda, no capítulo 26, no verso 12, eu quero que você abra lá, por favor. Gênesis 26, verso 12. Você chegou lá? Gênesis 26, verso 12. Diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Diga, Deus abençoa quem semeia. Eu sei, irmãos, que a bênção do Senhor está sobre aquele que é justo. A bênção do Senhor é o que nos enriquece. Ela não traz consigo nenhum desgosto. Eu sei que sobre a cabeça do justo há prosperidade e há riquezas. Eu sei que o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora eu sei também que a porta por onde isso acontece é a fidelidade e a generosidade do nosso coração. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito em Malaquias no capítulo 3 que Ele faria prova disso, ou que nós deveríamos fazer prova dele nisso, se Ele não derramasse sobre nós bênçãos sem medidas através das janelas que Ele iria abrir no céu.
Deus estava condicionando um princípio de fidelidade ao princípio de prosperidade. Nós já somos prósperos. Agora, os meios, os mecanismos que Deus usa para que a gente possa desfrutar, viver em prosperidade e desfrutar da bênção, são aqueles que Ele já estabeleceu na sua palavra. A fidelidade, semeadura, generosidade, também diligência, também trabalho. Os mecanismos que Deus usa para a gente poder prosperar, eles são esses. Deus disse que semeou Isaac naquela terra no mesmo ano. Aí a gente acha isso maravilhoso. O problema é que a gente não olha o que a Bíblia diz no início do mesmo capítulo, que fala no verso 1 que estava sobrevindo fome à terra. Era um tempo de fome, era um tempo de escassez, era um tempo de ausência de recursos, era um tempo onde não havia abundância. Mas naquele mesmo ano, semeou Isaac e colheu a 100 por um. E a Bíblia diz claramente o porquê isso aconteceu. Porque o Senhor o abençoava. Crente que é generoso, crente que é fiel, pode plantar até na sequidão, que sabe, Deus é quem me abençoa. O generoso, irmão, quem tem um coração generoso, nunca fica de mãos vazias. Porque mesmo em tempo de escassez, ele diz, eu vou lançar. Irmão, eu já ofertei. Você está pensando o quê? É porque a gente não pode falar tudo que a gente vive. Mas a gente sabe o que é já ofertar valores que são sacrificiais. E ver no mesmo mês Deus suprindo até 5, 10 vezes mais. Eu lembro de um culto do trabalho, desses aqui do Dia do Trabalhador, que eu ofertei um valor. E aquele valor correspondia ao que eu gostaria de dar de dízimo mensalmente ao Senhor. Não era o que eu recebia, não era o dízimo que eu estava dando ao Senhor. Era algo que eu cria para receber de aumento e poder dar aquele valor. Irmãos, não deu um ano, no mesmo ano, num período antes de 12 meses, se eu não me engano, foram cerca de 7 meses. Eu recebi um aumento salarial que correspondia exatamente ao valor que eu tinha lançado de dízimo naquela ocasião. Tem uma irmã aqui, a Yara. Não sei se ela está aqui hoje. Acho que não. Está lá em cima servindo. No departamento de crianças. A Yara, ela trabalha como psicóloga. E teve um dos anos, inclusive ela deu esse testemunho aqui. Já passou até no telão. Acho que foi no Verbo News, não lembro. Que teve um ano que a gente fez esse culto. Está com uns 2 anos, eu acho. E a Yara deu uma semente que ela disse que correspondia ao que ela gostaria de receber de dízimo, de devolver de dízimo, ou seja, receber aquele salário. E na ocasião, irmão, se eu não me engano, ela ainda recebia um salário de estagiária, era uma coisa assim bem diferente, bem uma disparidade enorme. E ela foi e lançou aquela semente no dia do culto, assim como você tem a oportunidade de fazer hoje. E queridos, no mesmo mês, a Yara recebeu a proposta de trabalho, e ela foi trabalhar num lugar que era 10 vezes mais do que ela ganhava antes. Querido, se não for Deus quem faz isso, eu não sei quem é que faz. Isso aqui é possível porque o Senhor abençoa a cada um de nós. Deus, ele é especialista em deixar quem tem um coração generoso com as mãos cheias. Porque o coração do generoso, ele não tem falta daquilo que ele dá. O coração do generoso, ele entende, eu dei, eu estou suprido. E o generoso de verdade, quando ele dá, ele fica mais feliz do que quando ele recebe. É por isso que a Bíblia fala claramente que é melhor coisa dar do que receber. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz quanto no dia que a gente deu o carro do Danilo aqui na igreja. Nem quando eu comprei meu carro zero eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque é muito mais nobre. É muito mais sublime você dar do que você receber. A gente vê isso na prática com os nossos filhos, né? A gente gasta o dinheiro, a gente é quem trabalha, a gente é que ganha o dinheiro, é a gente que se esforça, aí a gente vai lá e compra o presente. Aí a gente dá para o menino, quando o menino sorri, quem se alegra é a gente. Eu postei esses dias o vídeo do Theo recebendo um boneco do Homem-Aranha que a gente comprou para ele. Não é porque ele assiste, não, gente. É porque ele foi vendo uma coisa, outra, uma camisa, uma caixa que tem o boneco. Aí a gente começou a apresentar a ele essas coisas. Depois foi que ele começou a assistir, e ele assiste uma vez na semana, e ainda é um período bem curto, né? Ele é 0 telas praticamente. E aí, quando ele vê aquilo que a gente dá para ele de presente, eu postei lá o vídeo, todo mundo impressionado. Gente, aquilo ali não é nada da alegria que a gente vê quando ele recebe as coisas que a gente dá. A gente se esforça, a gente gasta, a gente é que paga, tem coisa que a gente ainda nem pagou, mas só porque a gente vê ele feliz, a gente faz de novo.
Se a gente é assim com os nossos filhos, quanto mais o Senhor é conosco. Quando a gente entende esse princípio, irmãos, a gente não tem apego mais às coisas. A gente sabe, Deus me dá mais, Deus me dá muito além. Deus vai fazer de novo, Deus já me fez uma vez, vai fazer amanhã. Eu não tenho medo da falta. Irmão, eu vou dizer, o medo da falta é a pior prisão na vida do crente. Porque quando você tem medo da falta, nada mais é suficiente para você. Se o medo da falta tomar o teu coração, não tem fé que dê jeito mais. Porque você pode crer, mas se o medo vem, chegou dúvida, chegou incredulidade, acabou a fé. Você vai ter que começar tudo de novo. Começar de novo a crer no coração, falar com a boca, render graças. Por quê? Porque você quebrou o princípio no meio do caminho. Por isso que o diabo faz tudo para dizer para você, vai faltar, não vai ter para pagar as contas. Eita, esse mês passou do limite. Eita, as contas esse mês estão muito altas. Não dê não. Aquela discussão que a gente tem na hora da oferta. Ou ninguém nunca teve essa discussão aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aquela discussão interior que você sabe. Por que a gente tem uma discussão interior? A Bíblia diz que cada um, lá em Coríntios, Paulo diz assim, cada um contribua segundo o que tiver proposto Tem uma proposta que é lançada no nosso coração. Eu não posso dizer a você quanto você vai ofertar, irmão. Eu posso até lançar para você possibilidades, sugestões, dizer, faça assim, faça assado, faça desse jeito, você pode fazer aquilo, aquilo outro. Mas o que você vai lançar é aquilo que foi proposto no seu coração. Dentro de você, houve uma proposta. Você já negociou alguma coisa? Quem já negociou alguma coisa? A pessoa diz assim, estou vendendo por tanto. Aí você diz, eu vou lhe fazer uma proposta. Aí você vai dar o valor que você acredita que deve dar. Você diz para ela, cabe àquela pessoa aceitar ou não. Se ela aceitar, negócio fechado. Se ela não aceitar, você pode querer morrer dando aquele valor. Não tem negócio. Deus faz uma proposta no nosso coração. Se a gente aceitar, negócio fechado. Se a gente não aceitar, tudo bem, você pode dar outro valor, mas houve uma proposta que não foi atendida. Aí Paulo diz, cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração. Não por tristeza. Você não pode fazer, porque eu estou triste, ou com tristeza, na verdade. Ou por necessidade. Porque eu estou precisando muito, então eu vou fazer. Não. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então tem que haver uma alegria no nosso coração. Como é que a alegria vem? O desprendimento, ele gera alegria. Porque você sabe, eu não dependo disso. Eu estou lançando essa semente, ela está saindo do meu bolso, ela sai da minha conta, ela sai da minha bolsa, sai da minha carteira, mas ela não sai da minha vida, ela entra lá no meu futuro. Eu vou colher aquilo que eu estou plantando, porque Deus é fiel e poderoso para me dar muito além daquilo que eu estou plantando. Você planta, irmão, um caroço de manga, mas você colhe uma mangueira que você não consegue contar nunca mais quantas mangas ela dá. E aquela manga vai para a vida de gente que você nunca nem viu, que você nunca nem vai ver, mas chega na mão, na casa de alguém, e a pessoa diz, oh, graças a Deus, que bom que eu ganhei essas mangas. Como isso é possível? O poder da semente. Deus faz com que aquilo que a gente lança redunde em graças e em bênçãos para as pessoas. Graças a Ele e bênçãos para pessoas que a gente nem imagina. Chega a oferta, chega a conta paga para alguém, chega uma conta de energia paga para alguém, chega uma cesta básica para alguém. Aquela pessoa recebe aquilo, irmão, a gente não imagina como foi que aquilo foi provido. Mas ela recebeu porque alguém foi generoso para aquilo chegar nela. Quando a gente lança uma oferta na igreja, quando a gente semeia algum valor na igreja, você pode pensar, eu botei no gasofilácio. Eu entreguei na conta da igreja. Você não faz ideia de onde esse dinheiro vai. Esse dinheiro chega em outras nações. Esse dinheiro supre pessoas em todos os aspectos. Não só pessoas que são missionárias, não, gente. Às vezes são pessoas que são comuns, que estão sentadas junto com você e você nem sabe. Pois então quer dizer que quando a gente precisa aqui na igreja a gente recebe? Pois eu estou precisando. Queira não precisar. Porque melhor coisa é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quem recebe geralmente é quem precisa. Mas quem dá é porque já tem o suficiente e a abundância. Não, mas eu estou precisando, então não vou dar não. Pois vai morrer precisando, porque o mecanismo é dar. Porque a semente vem, aí a colheita chega. Aliás, a semente vai, a colheita vem. E ele diz, semeou Isaac naquela terra no mesmo ano, colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. No verso 13 diz, enriqueceu-se o homem. Pronto, fim. Já era o suficiente dizer que Isaac enriqueceu-se. Mas Deus é redundante e diz, prosperou, ficou riquíssimo.
Como foi possível Isaac ficar riquíssimo e prosperar num tempo de fome? Foi possível porque ele lançou sementes e porque o Senhor o abençoava. Como é possível em tempos de escassez, em tempo de seca, em tempo de fome, você crente prosperar? Você pode prosperar porque o Senhor te abençoa e porque o Senhor faz você prosperar dando sementes. Não tem segredo, gente, a receita é essa. Como é que é possível, quando alguém tem um coração generoso, não fica de mãos vazias? Se eu lanço semente, eu tenho resultado. Se eu lanço semente, eu tenho colheita. Se a generosidade ela é uma linguagem, a gente poderia dizer que ela é a linguagem da fé em ação. Porque eu creio, porque eu confio, eu me desprendo, aquilo sai da minha conta, sai do meu bolso, aquilo sai da minha vida de alguma maneira, mas volta para o meu futuro de alguma forma. Como isso é possível? Porque nunca, ninguém, jamais empobrece quando dá. Ninguém empobrece por dar, gente. Agora, a gente apenas está determinando o endereço da nossa semente e gerando a nossa colheita. A gente está gerando a nossa colheita. E está endereçando, determinando aonde é que ela vai chegar. Quando a gente lança a semente, a gente está dando um endereço para a colheita. Dizendo, ei, Senhor, é aqui. O Senhor está vendo aqui onde eu moro? É na minha casa, pode mandar. Como eu faço isso? Porque eu libero a semente. Deus sabe o seu endereço. Diga, Deus sabe o meu endereço. Não, agora fale crendo, pelo amor de Deus. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe a sua conta. Deus sabe, irmão. Deus sabe seu nome. Deus sabe o seu CPF. Sabe. Deus sabe até a sua chave Pix. Ou você nunca fez um Pix para alguém porque você simplesmente lembrou e disse, eu vou mandar uma oferta para alguém. Porque se você nunca fez, está na hora de começar a fazer. Como diz a Bíblia em Eclesiastes, lança o pão sobre as águas. Joga. Lança isso. De uma hora, de um jeito ou de outro, uma hora ou outra, aquilo volta. Você não sabe como, mas chega. Pão sobre água se desfaz. É tão interessante porque a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. Lançar pão sobre as águas vai fazer só o farelo. O pão murcha, o pão absorve a água, ele se desfaz, ele se esfarela. Por que a Bíblia diz, você desfaz daquilo? Por isso Jesus disse assim, olha, se a semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. É preciso a gente entender que a gente lança a semente, ela morre na nossa vida, naquele instante ela morre, mas ela produz muito fruto. Isaac semeou e a Bíblia diz que ele se enriqueceu, que ele prosperou e ele ficou riquíssimo. O contexto era de fome, mas ele fez o contrário da lógica. Isaac plantou quando ninguém plantava. Aí ninguém está plantando, ninguém está fazendo. Pois chegou a hora de eu fazer? Está na hora mais apertada, pois é a hora de você continuar semeando. Eu lembro do tempo da Covid. Quem passou por aquele tempo? Todo mundo está aqui. Passou, não foi? Passou, gente. A gente venceu. Sabe por que você venceu? Porque o Senhor te abençoava. Porque o Senhor te abençoa. E eu lembro que naquele tempo todo mundo disse, não compre, não gaste, não dê. Só que foi um dos tempos que a gente mais viu generosidade e colheita em ação. Eu acho que eu nunca vi tanta generosidade e nunca vi tantas colheitas na vida de tantas pessoas ao mesmo tempo como naquele tempo. Por que isso foi possível? Diga, o poder da semente. Era um tempo de escassez, mas estava todo mundo lançando semente. A igreja não deixou de funcionar, a igreja não ficou carente de absolutamente nada. Pelo contrário, a igreja prosperou e cresceu, avançou. Não tinha transmissão, passou a ter, não tinha equipamento para transmitir, agora tem. Prosperou. Não ficou sem dinheiro um mês, um dia sequer, sem poder pagar aluguel. Não ficou um mês sequer sem poder pagar energia. Como isso foi possível? Generosidade, fidelidade, a bênção do Senhor em operação. Então, o resultado disso, quando a gente faz o contrário, ninguém está plantando, ninguém está dando, ninguém está gastando, a gente faz o inverso. Espera aí que eu vou fazer agora a sabedoria deles virar loucura. E a minha loucura vai virar sabedoria. É a hora das coisas se inverterem, gente. Ah, estou desempregado. Pois oferte o valor que você quer dizimar do seu salário. Como é que eu vou fazer isso? Não sei, mas se você quiser, você vende até brigadeiro para poder conseguir o dinheiro e ofertar o que você quer. E dizer, esse dinheiro aqui vai todinho para o Senhor, porque eu sei que Ele é fiel e poderoso para cumprir. Eu estou dizendo isso para você ser explorado por alguém? Não, eu estou dizendo isso para você ter estratégias para prosperar. Eu já contei aqui em outro tempo sobre o bolo do Flávio, lá em Brasília. Quem já ouviu falar deve lembrar disso.
O bolo do Flávio, o Flávio ele começou uma empresa de bolos. E ele decidiu que todos os dias, a primeira venda, todos os dias ele daria de oferta ao Senhor. Não importava se fosse uma venda muito grande ou se fosse uma venda muito pequena. Ele ia ofertar aquela primeira venda do dia. Foi uma forma que Deus falou com ele, de ele ofertar primícias, a primeira parte. E sabe o que aconteceu? O bolo do Flávio virou o bolo mais famoso que existe lá. E é conhecido em todo lugar. E ele não apenas agora vende bolo, como ele vende consultoria e ensina como o povo ganhar dinheiro com bolo. Como isso é possível, gente? Porque ele fez o contrário do que todo mundo faz. Porque todo mundo diz o quê? Que você precisa pegar a primeira parte da renda lá da empresa e você tem que reservar, porque aquilo vai virar capital de giro, vai virar o mecanismo para poder você sustentar o negócio. Ele fez o contrário. Ele disse, não, a primeira venda vai ser do Senhor. Tanto faz ser um bolo como ser 100. Aí teve um tempo que sabe o que começou a acontecer? O povo fazer fila no lugar onde ele vendia bolo, para comprar o bolo dele de manhã bem cedo. Sabe o que vai ser o teu mecanismo de prosperidade? Tua generosidade, tua diligência em ação vão gerar resultados extraordinários para você. Tá difícil, tá ruim? Lança mão daquilo que você pode lançar. E você vai ver Deus sendo fiel para com você em todo o tempo. O ambiente ele não pode limitar quem entende o poder da semente. O ambiente não era favorável para Isaac. O ambiente poderia ter limitado ele. Mas quem entende o poder de uma semente não tem problema com o ambiente. Está ruim? Eu não estou nem aí. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Porque quando eu oferto sobre quem eu carrego e não sobre quem eu vejo sendo do lado de fora. Não é sobre o que está acontecendo aí fora. É sobre o que eu estou carregando dentro de mim. O trabalho da gente, mesmo em tempos difíceis, não é uma perda para nós. Assim também como a semente. O trabalho da gente, mesmo em tempos difíceis, assim como nossas sementes de tempo, de recursos, de tudo, é um investimento que a gente está fazendo para o amanhã. Quem trabalha com investimentos, quem trabalha com rendimento, sabe como é que funciona. Você precisa fazer reservas agora e lançar aquilo que você recebe agora. Você tira uma parte e guarda para que você possa ter rendimento sobre aquilo que você guardou. Da mesma maneira, é a semente. Quando você lança, você está fazendo uma reserva. Porque você está investindo, aquilo vai retornar para você. Vai ter rendimento. E eu não sei se você sabe, irmão, mas o melhor lugar de investimento e o maior rendimento que existe é o que vem do céu para nós. Você pode dar a oferta que for, dizerem que rende a 1,5%. Assim, não se iluda. Se disserem que rende 5% ao mês, rende 10%, 20%, pode saber, é golpe. Quem entende sabe o que eu estou falando. Agora, no reino de Deus, a Bíblia diz que Isaac colheu a 100 por 1. Só no reino de Deus isso é possível. Só em Deus isso é possível. Outro exemplo que a Bíblia traz para nós é o de José. José, ele semeou fidelidade no trabalho dele. A Bíblia diz em Gênesis 39 que ele trabalhava como escravo. Depois José começou a trabalhar como prisioneiro. Ainda sendo um prisioneiro, ele trabalhava. José prosperou, gente. A Bíblia fala que ele prosperou com Potifar enquanto ele era escravo. José prosperou com o carcereiro enquanto era preso. E José depois ele prospera com Faraó, quando ele ainda tinha 30 anos de idade. Um jovem praticamente. Como isso é possível? Porque ele não escolheu o lugar, mas ele escolheu como trabalhar. José trabalhava bem, José trabalhava e era diligente no que fazia. E ele trabalhava como escravo, mas ele não era escravo. Trabalhava como prisioneiro, mas ele não era prisioneiro. José sabia que carregava um princípio de reinado dentro dele. Quando você sabe quem está com você, irmão, não importa onde você está. Você sabe quem você carrega. Não interessa o que está ao redor. Ah, mas é porque onde eu trabalho, Samir, é muito difícil prosperar. Onde eu estou é muito complicado. Aqui em Teresina, o mercado é ruim. É não, irmão, porque você carrega o reino dentro de você. A excelência é uma marca sua. Se você for excelente no que você faz, não tem como você não prosperar. Se você for diligente, se você for excelente, o que aconteceu ali? A Bíblia mostra com José que o que faz o trabalhador prosperar não depende do lugar, não. Depende do que ele carrega dentro dele. O que faz você prosperar lá, onde você está, não é o trabalho que você faz. É o que você carrega dentro de você. E eu vou dizer uma coisa para você. A excelência é uma semente poderosa. Dar as coisas e fazer as coisas e ser com excelência o que você é, faz com que você se destaque onde quer que você vá, irmão. Não importa o que você faça. Se você for excelente, eu vou dizer, excelência é uma marca do nosso ministério Verbo da Vida. Excelência é uma marca dessa igreja. Quando você vê isso aqui tudo ajeitadinho, tudo direitinho, quando você vê hoje, existem igrejas que têm estrutura, a palavra que eu quero. Estrutura semelhante à nossa hoje aqui em Teresina. Mas quando a gente começou a colocar o que você vê aqui, não existe isso aqui em outras igrejas, não.
Isso que era um diferencial, se tornou não só um diferencial, mas se tornou uma referência de inspiração para outras igrejas. Porque quando as pessoas viam, ficavam assim, para que isso? Para que o reino seja conhecido na terra como ele é no céu. Para que a gente veja que no reino de Deus as coisas são organizadas e são o melhor sempre. Que não é de qualquer jeito, de qualquer coisa, porque Deus é digno do melhor e não do pior. Quando a gente bota isso aqui, irmão, é para estabelecer um padrão, para que a gente possa ser mergulhado numa atmosfera onde a gente vê que as coisas são maravilhosamente organizadas, que as coisas são maravilhosamente preparadas, para que a gente possa carregar isso dentro de nós constantemente, onde a gente for. Quando a gente faz um banheiro excelente, é para você carregar isso como referência onde você for. Para você saber, na minha casa eu sou digno do melhor, não é qualquer coisa. E é para isso que a gente faz o que faz. E é para isso que a gente semeia o que semeia. É para ver o reino se manifestando na terra em todos os aspectos, inclusive no aspecto natural. Não é só para que alguém seja alcançado, que alguém chegue e se converta, para que alguém chegue doente e saia curado. Não é só para isso. É para que a excelência, que é uma marca do reino de Deus, possa ser vista na vida de cada um de nós. É para o povo lá fora ver a gente chegando e dizer assim, rapaz, eu não sabia nem quem era uma igreja, porque o povo anda aí tão arrumado, o povo entra aí tão chique. É assim mesmo, porque a gente está representando o reino. Não é qualquer coisa, gente. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. É o melhor. Porque a excelência é um tipo de semente que a gente lança na terra. Outro exemplo clássico que eu vou só mencionar para você é a viúva lá em Sarepta, né? Ela tinha uma última refeição para comer. Em 1 de Reis, no capítulo 17, fala disso. E ela tinha uma última refeição. Aquela última refeição daquela mulher é aquele último valor que a gente carrega na conta e que a gente diz assim, isso aqui é para pagar as contas dessa semana. Isso aqui é para comprar o almoço amanhã. É aquele momento em que a gente tem uma proposta no coração, porque houve uma proposta para ela. Né? O profeta chega na casa dela, ele está num período de escassez e fome, Deus diz para ele ir até essa casa dessa mulher, ele vai, chega lá, a casa que Deus mandou ele é a casa onde a mulher só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela diz que vai fazer um bolo e depois ela e o filho vão morrer. Olha a expectativa e as perspectivas que essa mulher tinha. Ela disse, olha, vou só preparar um bolo aqui, depois eu e meu filho nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Meu Deus, gente, que perspectiva péssima. Era trágica, era derrota concreta, clara. Mas aí o que aparece? Aparece um profeta na casa dela. Aí ele diz, o Senhor me mandou aqui e o que vai acontecer é que você vai fazer esse bolo e você vai preparar esse bolo para mim. Olha, eu vou dizer uma coisa como mãe que eu sou. Se chegasse uma pessoa na minha porta e dissesse assim, você vai fazer o bolo para mim, não para você e para o seu filho, eu acho que eu ia pensar 2 vezes. Mas sabe o que aquela mulher conhecia? O Deus dos profetas. Quando a gente chega aqui, irmão, e a gente lança para você a ideia, a proposta de você ofertar uma semente, de você lançar uma gratidão, uma honra ao Senhor, ou você fazer isso de forma profética sobre o que ainda vai acontecer no seu futuro, irmão, a gente precisa aprender o que a Bíblia diz. Crede nos profetas do Senhor e prosperareis. Crede no Senhor e nos seus profetas e você prosperará. Não é só a gente dizer que a gente está crendo, mas é a gente demonstrar que está crendo. O que aquela mulher fez? Ela fez conforme o profeta disse. Ela foi lá, fez o bolo, preparou e deu a ele. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele deu a ela uma estratégia que ela jamais poderia ter. Ele disse para ela, pega as vasilhas, vai pegar lá as vasilhas com quem você puder pegar emprestado. Porque você só pega emprestado aquilo que você pode devolver. Se você não pode devolver, não invente de pegar emprestado. Pega a vasilha. Ele deu a ela a estratégia. Ele não deu a ela o azeite, ele deu a ela a estratégia, a forma como o milagre ia acontecer. Deus pode te dar a estratégia e a forma como o milagre vai acontecer na sua vida. Qual vai ser o mecanismo, qual vai ser a ideia, qual vai ser a invenção, qual vai ser o projeto, qual vai ser o plano. Deus é quem revela. E ele revelou para aquela mulher, ele disse, vai lá, você pega, vai entrar lá no teu quarto. E ela entrou no quarto, e o que foi que começou a acontecer? As vasilhas começaram a se encher. Como foi que aconteceu? O azeite caiu, a vasilha se enchia por baixo. Como foi que aconteceu o milagre? A Bíblia não relata, eu não faço ideia. Mas uma coisa que a Bíblia diz é que o azeite não parou até que as vasilhas acabassem. Ei, irmão, só cessa a ação do céu, só cessa quando a gente limita ela. Como foi que foi limitado? Ela colocou lá um número X de vasilhas. Se ela tivesse botado mais, teria enchido mais. Só parou quando as vasilhas acabaram. Porque Deus nunca vai deixar o que está na sua vida vazio, vazio. Deus sempre vai encher aquilo que está vazio, irmão. O que precisa ser preenchido e cheio na sua vida, Deus é especialista. A Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. É necessário? Então Deus tem o suprimento. Tudo que Deus precisa de um lugar onde seja necessário.
Toda necessidade em Deus foi feita só para ser suprida. Necessidade no reino de Deus não é para fazer o crente sofrer, não é para fazer o crente padecer, não é para o crente ficar desesperado, chorando, vai chorando, geme e chora, não. A necessidade na vida do crente é uma ferramenta para o suprimento chegar. A provisão vem, o suprimento chega, irmão, porque está lá. É necessário? Deus tem o suprimento. É necessário? Chega a provisão. De onde é que vem? Eu não sei de onde vem, eu não sei como vem, mas eu sei que vem. Eu é que não sou doida de condicionar como Deus vai agir na minha ou na sua vida, irmão. Mas uma coisa eu sei, chega. E eu posso dar testemunho, chega. Deus nos fez não apenas viver num milagre, dentro de um milagre aqui na nossa igreja, como a gente vive um milagre dentro da nossa casa. Eu sei que chega. O que tiver de lacuna, o que tiver de espaço, o que tiver de buraco, Deus é especialista em encher. Não importa qual seja. Como é que isso acontece? Semeia, colhe, semeia, colhe. Não existe outro meio, gente. É esse o caminho que Deus faz as coisas acontecerem. E aquela mulher, ela decide entregar ao profeta, e a Bíblia diz que a farinha não acabou, o azeite não acabou. Enquanto não acabou a vasilha, não acabou o resto das coisas que precisava. Por quê? Porque não é o tamanho da semente que a gente dá, é a fé que acompanha a semente que a gente lança. Porque a semente que ela lançou era uma semente que era medíocre. Era só para fazer um bolo para ela e para o filho, para comer e morrer. Era uma coisinha de nada, era um pouquinho. Mas não importa o tamanho da semente, o que importa é a fé que está acompanhando essa semente. Aquilo era o tudo dela. Presta atenção nisso. Que às vezes a gente quer dizer assim, então é a ofertinha da viúva pobre, né? A viuvinha pôs na caixinha um certo dia, ela pôs. Mas era o melhor dela, era o tudo dela. Porque às vezes a pessoa diz, então tá bom, então eu vou ofertar R$2, tá tudo certo. Porque, né, é uma semente pequena. Não, era o melhor que ela tinha, era o tudo dela. Como também Deus ofertou o tudo dele. Deus não ofertou qualquer coisa. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, ser negligente, você esquecer tudo que você tem para fazer. Eu estou dizendo para você ser ousado em fé. E você atentar para a proposta que é lançada no seu coração. Porque eu sei que enquanto a gente está falando isso aqui, a oferta que você vai dar daqui a pouco, ela está sendo lançada no seu coração. Tem planos vindo sobre a sua cabeça agora. Tem ideias vindo para dentro do seu coração agora. Não pense que são ideias e planos seus. São ideias e planos que o Senhor mesmo está te dando pelo Espírito Santo dele. Que habita em você, que te guia, te orienta, te conduz e te instrui em todas as coisas. E enquanto eu estou falando, ele vai testificar com você do que é verdadeiro e do que não é. E eu tenho convicção de que ele vai atestar o que é verdadeiro. Então fica tranquilo, porque se você não segurar por medo, irmão, se você ficar segurando, quem segura por medo acaba perdendo. Mas quem libera por fé, entra numa provisão contínua. Foi o que aconteceu com aquela mulher, ela podia ter tido medo e ter dito, não, se eu der a ele, eu vou morrer, o meu filho também. Mas ela decidiu se desprender, ela deu e ela desfrutou e ela viu a provisão contínua sobre ela. E ainda veio a estratégia sobre o que fazer, porque ela não ia viver só de azeite e de farinha o resto da vida. A Bíblia fala que ele ainda diz para ela, agora vai e vende as coisas que tu tem. E vive disso aí. Não foi assim? Se não foi nesse, foi na outra viúva. Mas é tudo viúva, é tudo milagre, é tudo profeta. A questão é que quando Deus fala, irmão, a gente precisa atentar. A gente precisa fazer. E a gente precisa crer naquilo que a gente está fazendo, debaixo da inspiração do Senhor. Eu quero que nessa noite você entenda que até mesmo o seu trabalho hoje, ele pode não estar mostrando resultado imediato. A sua semente de trabalho, o seu serviço, as suas ofertas até agora podem não estar mostrando resultado imediato para você. Mas eu quero que você saiba que sementes, elas nunca morrem. Elas se desenvolvem e elas prosperam. Então, aquilo que você está fazendo agora vai se desenvolver e vai prosperar em nome de Jesus. O que você está lançando agora, de tempo, de recurso, de vida, de trabalho, de dinheiro, o que quer que seja, irmão, receba isso hoje. Vai se desenvolver e vai prosperar em nome de Jesus. Vai funcionar para você, porque o seu emprego não é só ali uma questão de você ter uma renda. O seu emprego é um campo de você semear todo dia. Semear do seu tempo, semear a palavra na vida das pessoas que cruzam a tua vida. Você não está lá só pelo que é natural. Você está lá pelo que é sobrenatural. Entenda que você está vivendo um propósito todos os dias da sua vida. E faça disso o seu principal motivo de estar naquele lugar. Você não trabalha pelo dinheiro. Você não está fazendo lá um esforço invisível, não. Tudo que você está fazendo está sendo registrado no céu. No mundo espiritual, tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado e computado. Nada do que a gente está fazendo, irmão, fica esquecido e perdido. Deus está vendo cada atitude sua. E a Bíblia é clara em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Pense que você não está fazendo para aquele patrão abençoado que você tem. Para aquela empresa que é toda desorganizada que você já viu que é. Ou para o governo, ou para algum órgão que é do governo. Para o que você está trabalhando agora, irmão, não interessa. Você trabalha como para o Senhor.
E se eu trabalho como para o Senhor, eu sei, é Ele quem me paga. Podem atrasar meu salário, pode faltar em algum momento na folha lá para eles, mas não vai faltar para mim, porque o Senhor é o meu patrão. Porque o Senhor é o meu dono. Paulo, quando diz isso para os Colossenses, ele fala antes assim, ó, servos. Ele está falando com os crentes e chamando eles de servos. Naquele contexto, ele não está falando que eles são servos, porque eu sirvo na igreja, eu sou voluntário. Não, está falando como escravos. O termo em algumas versões é escravos. Está falando sobre pessoas que eram escravas. E elas trabalhavam, e Paulo estava dizendo assim, olha, vocês que são escravos, sendo crentes, vocês façam o que vocês fazem para o dono de vocês, que é o Senhor de vocês, na escravidão. E vocês façam para eles as coisas que vocês fazem como se fosse para o Senhor. Já pensou, irmão, você ser escravo, mas você trabalhar como se fosse o Senhor? Era isso que Paulo estava dizendo. Agora, nós não somos escravos, nós fomos feitos filhos, mas nós somos servos por escolha a Ele. Por amor a Ele nós estamos servindo. Por amor a Ele nós fazemos o que fazemos. Onde nós estamos, o que quer que seja que nós estamos fazendo, nós fazemos para o Senhor. E nessa noite você vai ter a oportunidade de honrar ao Senhor nisso. Deus está te dando hoje muito mais do que uma oportunidade. Deus está te dando muito mais do que um salário. Deus está te dando um propósito para você viver todos os dias. E Deus está te dando a garantia de que nele existem recompensas, mesmo quando tudo parece invisível. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Eu quero dizer para você, sabe, talvez você não está consciente disso, mas existem coisas que Deus já colocou na sua rota. Existem coisas que Deus já colocou na sua rota. E é inevitável, se você permanecer na palavra, o sucesso vai atingir você. O resultado vai alcançar você. A Bíblia não fala que a gente que é crente corre atrás de bênçãos. A Bíblia fala que as bênçãos, elas nos alcançam. Então você não é a pessoa que fica correndo atrás de ser abençoado. Você é a pessoa que Deus encontra para abençoar. Fica tranquilo, se você continuar, eu sei que às vezes o diabo ele usa coisas listas até para tentar mover o teu coração, mover a tua posição de fé. Mas eu quero que você entenda uma coisa, você foi preparado, você foi criado, você foi selado para uma vida abundante. A abundância vai te alcançar em algum tempo da tua vida, irmão. A questão é como você vai estar pronto para receber quando ela chegar. Eu sei que você talvez está aqui e para alguns hoje vai ser mesmo uma noite de fé. Vai ser uma noite de você fazer algo de forma profética. Mas para alguns vai ser pura gratidão. Porque você olha e diz, Senhor, você já tem feito tão além, tão mais do que o que eu queria. Tão mais do que o que eu esperava. E eu quero que você entenda isso, sabe? Que você faça isso entendendo que você não está dependendo de você mesmo. Você está dependendo de Deus. E que seja por gratidão, seja por fé, seja celebrando antes ou celebrando depois, seja você fazendo por algo que você pretende colher ou por algo que você já colheu. Você faça isso hoje envolvendo tudo o que você vai fazer, com fé de que aquilo que o Senhor está propondo é realmente o que você deve fazer. Sabe, que você não faça hoje de qualquer jeito. Como eu disse, na Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, que de Deus nós não devemos zombar. Que de Deus ninguém zomba. Que a gente não deve se enganar com isso. Tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Que nessa noite você consiga entender que quem planta pouco, colhe pouco mesmo. Mas quem planta com fé, irmão, colhe o sobrenatural. Que quem planta com constância vai colher estabilidade, vai colher continuidade, vai colher provisão contínua e suprimento completo e provisão abundante. É o que Deus tem para cada um de nós. Em Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, a Bíblia diz, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta muito mais. De verdade, diz mais e mais. Mas fala que a quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se você tiver a oportunidade hoje, irmão, de semear liberalmente, faça isso com todo o teu coração. E entenda que se você retiver, se você segurar mais do que é devido, mais do que é justo, vai ser perda para você. Não faça isso hoje, com essa atitude no seu coração. A gente vai ter um momento diferente hoje, né? Como eu falei, a oferta a gente sempre faz logo no início. A gente vai fazer a oferta agora. Eu quero que você deixe a proposta vir no seu coração. Eu quero que você se prepare para aquilo que você vai fazer. Que você proponha aí algo. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa entender que hoje não é um culto comum. Hoje é um dia de você lembrar que existem momentos que são oportunidades que Deus abre profeticamente para nós. E que pode ser que você faça isso em gratidão pelo seu trabalho atual, uma semente que você vai lançar sobre, mas é uma semente incomum.
que você faça uma oferta, talvez por uma promoção que você está crendo. Você vai crer e você vai agir com aquilo que você está crendo. Talvez você está exercendo fé para um novo emprego. Você já tem um emprego, mas você está exercendo fé para um novo emprego. Talvez você já tenha um negócio, mas você está crendo para desenvolver, de repente, expandir o negócio. Ou aumentar, envolver-se agora em um outro negócio, um novo negócio. Eu não sei se você está crendo por um aumento de renda, por um aumento de rendimentos, por um aumento de salário. Talvez você vai ofertar por portas abertas, para que você tenha mais do que uma escolha. Eu não sei, irmão, mas eu quero realmente que você faça isso segundo o que o Senhor propuser no seu coração. Porque é segundo aquilo que Ele propôs, que a tua fé vai agir e o Senhor vai corresponder à tua fé. Aquilo que você está crendo, hoje você pode semear de uma forma intencional. Pai, eu estou crendo nisso aqui e eu vou dar ao Senhor isso aqui. E cada um de nós, irmãos, vai prestar contas daquilo que faz. Eu não posso prestar contas do que você vai fazer, eu posso prestar contas do que eu vou fazer. Agora, eu também vou prestar contas com o Senhor de estar levantando para você essa oportunidade. Eu também vou prestar contas ao Senhor de estar te ensinando a palavra que eu estou te ensinando hoje. Mas uma coisa é certa, irmãos. Todos nós vamos colher daquilo que estamos plantando. Que você faça isso hoje. Pode ser um dia de trabalho seu. Pode ser um valor proporcional que você crê para receber como um ato profético. Pode ser uma oferta de gratidão pelo que você já teve ou que você já vive. Mas não deixa de fazer, irmão. E não faz desse um momento qualquer. Não faz desse um momento comum. Nós vamos fazer e nós vamos fazer uma grande festa. Eu não sei qual é a música que os meninos prepararam, mas eu não quero qualquer coisa. Eu quero a melhor que a gente puder oferecer em festa, em celebração. Talvez em gratidão por aquilo que o Senhor já fez, se essa é a sua semente. Talvez em fé por aquilo que Ele vai fazer. Mas saiba de uma coisa, quem está em fé, celebra antes. Gratidão é celebrar depois. Mas em fé, a gente celebra antes. Porque quem está em fé, crê que já aconteceu. Amém? Então você vai fazer a sua oferta aí. Sabendo que você não está dando dinheiro, você está plantando o seu futuro. Você está plantando aquilo que você vai colher ainda essa semana, ou esse mês, ou nesse ano. Mas tem uma semente que vai sair da sua conta, do seu bolso, mas não vai sair da sua vida. Ela vai entrar para produzir um futuro glorioso para você. Amém? Tem o Pix aqui na tela, né? O nosso CNPJ da igreja. Tem a oportunidade para você fazer em envelope, se você quiser fazer em espécie. Lá atrás nós temos as maquinetas com as nossas tesoureiras, cartão de crédito, débito. Você faz como você preparar ou como você preferir, perdão. Mas que você não deixe de fazer nessa noite. Eu também já preparei a minha porção. Vou fazer aqui a minha própria oferta, enquanto você prepara a sua aí também. E eu sei que ela é demorada porque são muitos zeros. À direita, amém, irmãos? À direita. Aleluia. Esse é um bom momento para ter aquela conversa interior. E eu vou te dizer uma coisa, a voz do diabo vai sempre ser de medo, de falta, de escassez, de incredulidade. Mas a do Senhor e do Espírito Santo em você vai sempre te encorajar a fazer, crendo que já aconteceu. Desprendendo, entendendo, eu dependo do Senhor. Ele é a minha fonte, nada me prende. Nada, nada, nada é maior do que o meu Deus. Nada é maior do que o meu Deus. Nada tem mais o meu coração do que o Senhor, meu Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos aí, levantar bem alto o seu envelope, as suas mãos. Vamos orar juntos. Pai amado, aqui estão nossas sementes especiais separadas para essa noite. Pai, nós fazemos isso com o entendimento de que estamos debaixo de uma unção nesse lugar. Que estamos debaixo de uma visão. Que estamos debaixo de um ambiente profético, Pai. Fazemos isso crendo na sua palavra. Fazemos isso crendo no princípio que o Senhor estabeleceu. Fazemos, Pai, crendo que o Senhor é a nossa fonte.
Fazemos, Pai, com um coração grato por tudo que o Senhor já fez. Fazemos com um coração cheio de fé por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Pai, aqui estão valores incomuns, valores que são estratégicos, valores que foram propostos no coração dos meus irmãos. E, Pai, eu quero declarar em nome de Jesus as colheitas abundantes vindo sobre eles. Pai, colheitas incomuns, sobrenaturalmente chegando na vida de cada irmão que participa desse culto nessa noite. Pai, eu declaro em nome de Jesus, eles colhendo como Isaac colheu naqueles dias, colhendo de uma forma sobrenatural, porque o Senhor os abençoa, não porque eles creem nas suas próprias forças, no seu próprio, na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento, mas porque creem no Senhor, é que haverá da tua parte a provisão. Sim, Senhor, eles receberão do Senhor a recompensa, a colheita. Eu declaro essas sementes entrando no futuro de cada pessoa que está nesse lugar. Está saindo de cada um de nós, Pai, mas não sai da nossa vida. Entra na nossa rota, vai nos encontrar. Em nome de Jesus, eu oro e eu declaro, Pai, prosperidade em todas as áreas, se manifestando, porque nós somos teus filhos, nós somos abençoados. Abundância é direito nosso, riquezas e honra vêm do Senhor, bens duráveis estão contigo. Pai, nós cremos na sua palavra, nós cremos nos profetas que o Senhor levantou para essa casa, e nós declaramos, Pai, que fazemos isso com um coração alegre nessa noite. Nós estamos animados em fazer tais coisas, porque cremos, Pai, que assim que damos, é assim também que nós recebemos do Senhor. Pai, nós cremos no Senhor sendo um Deus que é galardoador dos que te buscam. O Senhor é presenteador. Eu oro por presentes chegando para os meus irmãos, esperados e inesperados, recompensas encontrando cada um de nós, por caminhos diferentes, vindo de todos os lados. Vai ser tão rápido, vai ser tão eficaz, vai ser tão abundante, que a nossa cabeça vai girar. Nós não saberemos para onde olhar, mas olharemos para os céus e diremos: veio do Senhor. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa riqueza, é em Ti que está a nossa confiança. Por isso nós nos desprendemos nessa noite e fazemos isso, Pai, crendo no Senhor, que tem nos dado força, sabedoria, capacidade para adquirir riquezas. Fazemos com alegria. Receba, Pai, a nossa oferta, receba como aroma suave, receba as ofertas de sacrifício para alguns, receba a oferta de gratidão de outros, receba a oferta de fé, de destravamento, de aceleração, que alguns estão apresentando nessa noite. Nós te entregamos e nos alegramos por isso. No nome de Jesus, você está crendo nisso, irmão? Então pode ofertar com alegria. Se esperas a chuva, preparem os campos, para que ao cair dela a semente morra. E depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou. No Senhor. Se ouvides a voz do Senhor e guardares seus mandamentos, e a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transbordem os celeiros. Os céus estão negros pra dar chuva. Prospere. Deixa eu dizer algo aqui para você. Existem pessoas aqui que eu sei que estão dando hoje, talvez a oferta ao Senhor, que é a maior oferta das suas vidas. Você nunca deu o que você está dando hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Prepare-se para você colher algo que você nunca colheu. Prepare-se para você colher algo incomum, irmão. Sabe, fica pronto para você ver contratos que você nunca assinou. Para você fazer vendas que você nunca tinha fechado. Para você fazer serviços que você nunca tinha realizado. Para você fazer apresentações que você nunca tinha feito. Para você conhecer pessoas que você nunca tinha tido acesso. Para você ter ideias que você nunca havia conseguido pensar. Para você ter clientes que você sempre desejou, mas nunca conseguiu obter. Para você ter benefícios e saírem esses benefícios que você aguarda há muito tempo. Que você fique pronto para isso, irmão. E quando isso chegar, lembra, antes de tudo, foi o Senhor quem fez. Vai acontecer, sabe? Coisas novas e incomuns vão acontecer na sua vida. Não esqueça que foi o Senhor quem fez. E eu quero que você declare comigo algo poderoso nessa noite. Você pode fazer isso bem forte.
com o coração cheio de fé, você vai dizer: eu declaro que a minha vida é um campo fértil. Toda semente que eu plantar em fé produzirá grandes colheitas. O meu trabalho é abençoado. As minhas mãos prosperam. As portas se abrem para mim. O aumento vem. O aumento chega. O dinheiro vem. O dinheiro chega. E eu viverei colheitas abundantes em todas as áreas da minha vida, como nunca antes. Eu provarei e verei que o Senhor é bom nessas áreas, em todas elas, nas finanças, nos meus negócios, no meu ministério, na minha família. Eu verei a mão do Senhor agindo e operando eficazmente, porque eu criei, é que eu falei, e assim é, e eu já dou graças, em nome de Jesus. Você pode celebrar em fé. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, yeah. Diga assim, ó: e a chuva vai cair, chuva vem, e os frutos sim virão, e a colheita chega, e a chuva vai cair, e os frutos sim virão, e a colheita chega, vai chegar. Prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transbordem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, Aleluia! Você pode dizer assim: eu estou saindo daqui essa noite muito diferente. Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Nós não poderíamos encerrar esse tempo sem fazer um convite especial. De repente alguém está aqui entre nós e ainda não fez uma aliança com o Senhor. Existem muitas coisas para você desfrutar em Deus, mas tudo isso começa em uma aliança, em um presente que Deus nos deu em Cristo Jesus, e que é necessário que o homem diga sim. É necessário que o homem dê uma resposta ao Senhor. O Evangelho é feito exatamente dessa forma. É o Senhor se conduzindo até as nossas vidas, mas nós precisamos dar uma resposta a Ele. Sabe, o Senhor não arrebenta as portas da vida de ninguém. O homem precisa sempre dar essas respostas. A gente precisa dar esse sim todos os dias ao nosso Pai. Mas existe um marco inicial das nossas vidas, como a palavra fala, como Jesus falou sobre o novo nascimento, que nós precisamos crer no nosso coração, que Jesus veio a essa terra como Filho de Deus, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele ocupou um lugar que era nosso, que Ele pagou um preço que era meu e que era seu. Quando nós fazemos isso, crendo de todo o nosso coração e fazendo uma confissão com a nossa boca, nós nascemos de novo. E isso é necessário para que você tenha acesso a coisas do reino, para que você tenha acesso a uma paternidade que vem do Senhor, para que você tenha acesso a uma herança que é divina para mim e para você. É necessário que você nasça de novo. Quem disse isso foi Jesus. Alguém está aqui essa noite e deseja fazer isso hoje. Talvez você nunca tenha feito, talvez você já até ouviu sobre isso, mas você nunca tomou essa decisão. Essa é uma noite que o Senhor preparou para você, esse é um momento para você. Estenda aí a sua mão, levante a sua mão, nós vamos orar, nós vamos te ensinar, nós vamos te conduzir nesse momento. Tudo que você precisa é de uma decisão, que é do coração. Alguém deseja fazer isso essa noite? Todos salvos? Talvez você já tenha tomado essa decisão em outro momento.
mas você percebe que esfriou, que se afastou, que esteve distante. Mas eu quero te dizer que o Senhor não está com raiva de você. Pelo contrário, Ele está te aguardando para esse retorno, para essa noite você dizer um sim a Ele, dizendo: Senhor, eu quero viver os seus propósitos para a minha vida, não viver aquilo que você acha que é o que Ele tem. É necessário também que aqueles que estão frios, afastados, se reconciliem com Ele. Então, se você está aqui essa noite e deseja fazer isso de todo o coração, levante aí a sua mão, nós vamos orar com você, nós vamos orar por você, como família que somos. Alguém deseja fazer isso? Glória a Deus. Todos salvos? Amém. Talvez você já tenha nascido de novo, mas não conhece sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos uma equipe aqui preparada para te ajudar sobre isso, para te ensinar um pouco sobre essa verdade, que é para você, não é para um grupo específico, que é para você, não é apenas para um grupo específico, é para todos os filhos. É uma ferramenta poderosa que o Senhor deixou para mim e para você usarmos todos os dias. Então, se você está aqui, é crente, nasceu de novo, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, vem aqui. Essa equipe vai te conduzir, vai te ensinar, e você vai sair também daqui essa noite cheio, orando em outras línguas, em nome de Jesus. Todos cheios, graças a Deus. Você está aqui, chegou com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, nós vamos impor as mãos sobre você e você vai sair daqui completamente livre. Lembra daquilo que a palavra diz, que Jesus já pagou o preço, Ele já levou sobre si todas as enfermidades, então nós não precisamos carregar esse diagnóstico, essa dor, aquilo que tem te afligido no que diz respeito ao seu corpo físico. Jesus já levou, é isso que a palavra diz. Ele estava lá te substituindo, então você não precisa pagar esse preço pela segunda vez, porque Cristo já fez isso de uma vez por todas. Todos curados, todos livres, uma igreja irresistível, graças a Deus. O Senhor é bom e fiel. Eu queria aproveitar, antes de encerrarmos o nosso culto, e fazer aqui algumas indicações importantes, literaturas que certamente irão te ajudar ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada cristã. Prosperidade Bíblica, um livro maravilhoso, que vale a pena você investir dinheiro, tempo, meditando, pensando a respeito dessas verdades. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o livro de Kenneth Hagin, e esse livreto maravilhoso que você consegue ler em 30 minutinhos, mas que tem informações preciosas, O Melhor desta Terra, do pastor Bud. Um livro excelente, você pode adquirir qualquer uma dessas literaturas aqui no nosso Verbo Shop. Inclusive você pode passar lá ao final do culto e ver, além desses, outros títulos que temos também, que certamente vão poder te ajudar ao longo da sua caminhada, da sua jornada cristã. Quanto aos nossos visitantes, lá atrás nós temos uma equipe que está lá acenando. De repente algum visitante chegou depois, você pode ir até lá, e quem trouxe você também pode seguir com você para uma sala que foi preparada especialmente para você essa noite. Uma salva de palmas para os visitantes, temos alguns ali. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos e voltem outras vezes em nome de Jesus, amém? Nós temos também algo preparado no nosso Verbo Café. Ao invés de lanchar fora, você vai lanchar em casa hoje, vai ser aqui na nossa igreja, passa lá, tem algo especial preparado. Lembrando também que nós temos as inscrições do Camp Kids já iniciadas, e lá no balcão de informações você pode fazer a inscrição do seu filho, do seu sobrinho, ou ofertar na vida de uma criança que certamente está aprendendo sobre fé, está orando e crendo que os recursos chegarão em nome de Jesus, amém? Terça-feira nós temos Verbo em Casa, um encontro marcado às 20 horas, vá lá e leve alguém com você em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, uma semana de colheita abundante. Como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar, deixa ele ligado. Boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Uma boa semana, irmãos.